Vou soltar no YouTube também, então, tá? Bora. Pode soltar. O pessoal já está entrando aí. Eu percebi, quando eu fui colocar a data, que eu percebi que é uma data cabalística hoje, né? 2 de 2 de 22. Qual é essa agora, Gui? Só em 2/2/2222. Já dá 22 horas, né? É verdade. Nossa, meu Deus do céu. Nossa Eu tô com Senhora. medo de acontecer alguma coisa quando der 22 horas. Virar abóbora. Bom, Gui, estamos ao vivo no YouTube, no Zoom, tudo certo aqui. Pode tocar aí. Tá bom. Olá, pessoal. Boa noite para quem está chegando aqui. Pessoal que está entrando aí no nosso debate, na nossa roda de discussão. A gente acabou de abrir aqui. Meu Deus do céu. Nossa Eu tô com Senhora. medo de acontecer alguma A gente acabou de abrir aqui a liberação. Então, sejam todos bem-vindos. Bom, eu estou vendo que a turma está entrando aqui, tem bastante gente entrando. Colegas aqui, amigos. É muito bom que a gente chamou esse evento de Legal Opening Night, porque a gente está no dia 2 de fevereiro já, mas é como se estivesse abrindo agora o ano, né? Começo do ano sempre é meio interno ali, de organização interna do que fazer e tal. E as coisas, né, estão voltando agora, né? A despeito, né, da Covid aí, que também voltou e que a gente tem que tomar todos os cuidados. Mas eu vejo, né, os encontros, né, as lives, os webinars retomando agora. E a gente decidiu fazer esse encontro de hoje e de amanhã, são 2 encontros à noite, para esquentar e para retomar essas discussões dentro de um contexto muito prático. Tá? A ideia é trazer a praticidade para dentro desse debate aqui. Tem muita discussão hoje, né, rolando já, e é muito legal participar desses eventos, mas a gente quis trazer um viés de quem realmente, né, põe a mão na massa, né, faz ali, sente, né, tanto os progressos, mas também as barreiras e as dificuldades que passam, né, nessa grande discussão de inovação. Tá? Então, vai ser um debate muito legal, estamos bastante ansioso para discutir, para ouvir, tá? E vai ser muito bom ter vocês hoje e amanhã mais um grupo de palestrantes, painelistas muito experientes também para trocar com a gente. O pessoal vai entrando aqui, mas a gente vai começar já, tá bom? Nós estamos ao vivo aqui no Zoom e também no YouTube, tá? A gente vai dispor aí o link para quem quiser acessar, quem quiser assistir. E para começar, eu queria agradecer já os meus amigos aqui, né, palestrantes que cederam o tempo e a noite de vocês para estar com a gente aqui, porque eu sei que quarta-feira à noite sempre tem alguma coisa para fazer, né, sempre tem algum dever, sempre tem alguma obrigação, pessoal ou profissional, para quem tem filho pequeno mais ainda, né? Mas, então, dispor do tempo de vocês, eu sei que é muito caro e eu agradeço muito o tempo de vocês aqui e a presença de vocês. Pode passar, Ju, por favor. Eu vou começar aqui a fazer uma breve apresentação tanto da Esquilisa quanto da Lex Design, que são as empresas que organizaram esse evento aqui, tá bom? E vou falar rapidinho delas, depois a gente já passa e já começa o debate, tá bom? Pode passar, Ju. Antes da gente começar, então, eu vou me apresentar. Meu nome é Guilherme, eu sou advogado, sou empreendedor também, já tive 3 outras empresas e, mais recentemente, fundei tanto a Lisa quanto a Lex Design há alguns anos atrás. Tá? Eu tenho 2 filhos, moro em Campinas e não gosto de pipoca. Então, para quem gosta de pipoca aí, sinto muito, não me convide para comer pipoca junto com vocês, tá bom? Eu sou apaixonado por inovação, discuto, trabalho, sabe, e penso em inovação há bastante tempo. E tenho realmente um mantra de simplificar o direito em todas as suas esferas. Tá? Quando nós fundamos a Lex Design lá atrás, a ideia era efetivamente simplificar o direito e com a Lisa a mesma coisa. Tá bom? Hoje eu sou CEO da Lisa, tá? Pode passar, Ju, por favor. Que é uma plataforma
de gestão da comunicação do departamento jurídico. Pode passar mais um slide. O que a Lisa faz, né, e também um parênteses, a Lisa começou como um braço da Lex Design, né, como um projeto da Lex Design, e depois a gente fez um spin-off e hoje é uma plataforma própria aí, que faz a centralização das operações jurídicas internas. Então, comunicação, tarefas, consultas, né, todo tipo de informação que ela é pulverizada em diferentes canais e sistemas e ferramentas, né, a ideia da Lisa é centralizar isso e organizar essas informações que hoje estão dispersas, tá bom? Ela tem algumas features, pode passar rapidinho aí. Então, a gente tem integrações com outro sistema de comunicação, como, por exemplo, o Teams. Então, a comunicação se dá desde o Teams e ela cai automaticamente na nossa plataforma, na Lisa, que é uma integradora dessas comunicações, facilitando, então, a relação com as outras áreas. Pode passar. Nós temos também esse workflow aqui, de request, né? Então, a consulta entra e o advogado tem todo um sistema ali que se organiza nessas consultas, com SLA, com indicador, quem mandou, qual é o prazo de resposta, né? Um thread de informações embaixo. Então, ajuda muito na sua organização. Pode passar, Ju. As métricas e os indicadores, então, tempo de resposta, tempo médio por dia, tempo médio por time. Então, o gestor consegue avaliar o time e saber se a resposta é adequada, se o tempo de primeira resposta é ideal, se o tempo médio está alinhado com o que ele determinou como política de SLA, e ajuda muito na eficiência da operação ali. Pode passar. E também monitorar a produtividade. Então, você consegue visualizar a produtividade dos teus colaboradores e saber se tem uma pessoa trabalhando mais ou menos. Ainda mais agora na pandemia, que é difícil entender isso, né? Quem trabalha mais, quem trabalha menos. Você não vê. Antes no escritório você conseguia, né, entender um pouco. Hoje está todo mundo em casa e não consegue enxergar. Então, a gente consegue demonstrar aqui que tem uma pessoa que está super atarefada e a outra está com um pouco de ociosidade e ter ali uma troca e reequilibrar a tarefa do time. Tá bom? É um pouco disso da Lisa, tá? Esse é um pouco do contexto que eu queria colocar para vocês da Lisa. Quem quiser depois conhecer mais, a gente pode demonstrar com mais profundidade. E agora eu passo para a Ju falar um pouco da Lex, né? Qual é a história da Lex e o que a gente faz aqui na Lex. Obrigada, Gui. Boa noite, pessoal. Assim como o Gui, eu quero agradecer o tempo de vocês, né? Hoje o que temos de mais precioso é o nosso tempo, e ter vocês aqui conosco é um grande privilégio. Então, muito obrigada para quem está aqui nos assistindo, para os nossos amigos aí que vão bater um papo com a gente hoje. E, bom, vamos lá, vou apresentar rapidinho a Lex Design para vocês, mas assim como o Gui, antes disso eu vou me apresentar. Eu sou Juliana Lima, eu sou advogada, sou mineira, belo-horizontina, estou em BH nesse momento, sou legal designer aqui na Lex e também sou sócia e head de projetos, então hoje estou à frente de todos os projetos que a gente toca aqui junto com o nosso time. Diferente do Gui, eu adoro pipoca e a minha curiosidade é que mineira que sou, não vou falar de pão de queijo, eu sou muito fã de futebol e estou muito feliz esse ano porque eu iniciei o ano campeã, eu sou torcedora do Atlético Mineiro e então essa é uma curiosidade, eu vou aos jogos, eu acompanho, o Gui fica falando que eu sou um pouco fanática, mas eu brinco que todo atleticano é fanático, chamar atleticano de fanático isso é pleonasmo. Então, essa é a minha curiosidade, não tenho nenhuma esquisitice alimentícia, assim como o Gui, tá? Bom, um pouquinho sobre a Lex para vocês. Nós somos uma empresa de inovação e nós redesenhamos as experiências no universo jurídico, tá? Nós acreditamos muito na conexão entre pessoas como vetor dessa transformação. Então, por isso, hoje a gente trabalha em 3 vertentes. A primeira é em projetos, onde a gente toca projetos de inovação dentro de escritórios e departamentos jurídicos. Educação, que são os nossos cursos, tanto em company quanto os cursos abertos que a gente abre para o público, e tecnologia, criação de produtos jurídicos aí voltados para melhorar a experiência e o nosso dia a dia, tanto nós, advogados, né, operadores do direito, como também os usuários desse nosso sistema.
Bom, a gente conta com uma equipe bem qualificada, tá? Então, a gente tem profundo conhecimento aí em design de serviço, inovação jurídica, a gente tem muitas horas de projetos, tem mais de 10 mil horas de experiência em projetos de inovação, e a gente tem um time bem multidisciplinar. Então, nós contamos com advogados, com designers, com desenvolvedores, e todas essas habilidades somadas resultam em projetos com excelência e entregas ainda mais assertivas. E esses são alguns dos clientes que já passaram e que estão aqui com a gente, né? Então, a gente já tocou projetos com grandes departamentos, grandes escritórios aí do Brasil e do mundo afora, os quais a gente tem muito orgulho de ter um dedinho ali da Alex Design junto com eles. E, bom, o que a gente faz, né? O que nós fazemos? Eu falo de inovação, que nós trabalhamos com inovação jurídica, mas como que é isso aí na prática? Então, nós trabalhamos com o redesenho de documentos, utilizando design de informação, que muita gente conhece hoje como Visual Law, né? A gente chama aqui de design de informação, a gente gosta de chamar dessa forma, então nós melhoramos a experiência dos leitores, dos usuários, aquelas pessoas que são os receptores dos nossos documentos, e isso inclui magistrados, clientes e etc. Nós também criamos aqui, ajudamos no Discover, né, de ferramentas que melhoram a experiência do cliente. Então, aplicativos para escritório, aplicativos para departamentos jurídicos, é uma vertente nossa aqui também. Opa, não está passando. Ixi, calma aí. Agora foi. E também na transformação organizacional, né? Nós olhamos para dentro dos departamentos, olhamos para dentro dos escritórios para criar melhores fluxos de trabalho, melhores organizações de time, trazer mais agilidade e eficiência, muito com a aplicação do design organizacional. Muita gente acha que o design, o legal design, envolve só documentos, mas não, existe uma gama enorme aí de oportunidades da gente utilizar essas metodologias para melhoria do nosso dia a dia, dos nossos clientes, dos nossos usuários. Bom, é isso. Quero fazer um convite para vocês para irmos juntos aí reinventar o direito. Então, esses 2 dias de imersão serão bem legais, vamos discutir bastante coisas interessantes aí, então fiquem com a gente até o final aí, eu tenho certeza que será bem legal. E bom, Gui, apresenta os nossos convidados de hoje, por favor. Muito bom, Ju. Eu queria, então, já para sequenciar direto, depois dessa breve apresentação, agradecer aqui e dar as boas-vindas para os nossos, né, amigos e amigas e palestrantes e painelistas, mas que aceitaram contribuir com essa discussão, que eu acho super importante. Eu acho que nesse momento que a gente está num processo ainda em fase inicial de inovação no universo jurídico, acho que as coisas mais importantes é compartilhar conhecimento, né? E compartilhar, e a gente cresce junto quando a gente ouve outras experiências, né? E coloca isso no nosso dia a dia. Então, a gente decidiu chamar, vocês estão aqui, que atuam muito direto com isso e vivenciam na prática as benesses e os dilemas de aplicar o processo de inovação dentro do direito. E o debate hoje é sobre o que não te contaram sobre esse processo de inovação e tecnologia, né? Porque é muito fácil falar, olha, tem que botar Scrum, tem que aplicar sistema, tem que usar dados, legal, todo mundo sabe disso. Mas, cara, no dia a dia, como é que é o dia a dia? Não é tão assim, não é tão simples. Tem pessoas, sabe? Tem cultura, tem costumes diferentes, tem dificuldades, burocracia, né? E uma série de coisas que isso não é dito. Então, a ideia é trazer um pouco desse debate para cá. Eu agradeço muito a presença da Simone, do Paulo, do Augusto e do Samuel, tá, para debater com a gente. Eu vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente, tá, falar um pouquinho de vocês, quem vocês são, aonde vocês estão hoje, para a gente começar, então, o debate. Então, por favor, nessa ordem, Simone, obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, gente, obrigada pelo convite, vai ser uma delícia a gente poder trocar sobre isso. Eu sou advogada lá atrás, mas eu trabalho com eficiência jurídica há mais, acho que uns 15 anos, sempre olhando várias áreas, mas uma delas o jurídico, pela facilidade aqui da afluência na língua, né, que é uma língua estrangeira, e me conectei muito com a apresentação que a Ju fez da Alex, né, na linha de como é que a gente aproxima a sociedade do direito, como é que a gente faz isso de uma maneira mais fluida e que a gente se dedica àquilo que, de fato, cada um de nós tem habilidade, tem o lance do propósito, né, de se conectar.
Eu amo coxinha, Gui. Pipoca não é minha praia também, não. Amo coxinha, gente, e eu odeio coração. Então, esse troço de fazer coração, mandar coração no WhatsApp, viu, Paulo? Não rola. Passa, né? Não, deixa pra lá, tá bom? É isso. Muito bom, ótimo. Paulo, obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns aí, Gui, pela iniciativa. Acho que é super fundamental, igual você falou, né, colocar todos nós na mesma página, nessa grande comunidade jurídica que a gente está criando, né, em torno da inovação. Meu nome é Paulo, estou aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu sou um representante do jurídico corporativo da Mondelez, que produz umas delícias gostosas como Oreo, Lacta, Toblerone, Milka. Então, se vocês não conhecem os nossos produtos, vocês estão comendo as coisas gostosas de uma forma errada. E também FGV Conhecimento, né, um núcleo de certificação de habilitações da Fundação Getúlio Vargas. Estou no meio jurídico corporativo já tenho uns 7 anos, tenho bastante experiência. Na realidade, quase 100% da minha carreira foi na Souza Cruz, né? Saí da Souza Cruz no início do ano passado. E sou um super entusiasta da transformação digital em departamentos jurídicos. Acredito que a gente, obviamente, sempre devemos focar nas pessoas, né? Afinal de contas, sem as pessoas a gente não faz absolutamente nada, mas é fato que a gente precisa se reinventar, não só junto às organizações, mas também junto às empresas. Acho que a gente vai poder falar bastante coisa sobre isso hoje, estou super animado, especialmente na parte que não contam, né? Geralmente só contam as flores, então a gente tem os espinhos para poder revelar e, de alguma forma, ajudar como contornar. E a minha curiosidade, estava aqui pensando enquanto vocês estavam compartilhando de vocês, eu poderia até começar de alguma coisa relacionada à alimentação, né? Mas todo aniversário meu, tem uns 3, 4 anos para cá, eu resolvo fazer uma experiência. Então, já pulei de asa delta, skydiving, já fiz alpinismo, então estou sempre buscando todo mês do meu aniversário, dia do meu aniversário, lembrar por que eu estou vivo e pego uma experiência aí relacionada à adrenalina. Essa é uma curiosidade legal para compartilhar. Muito bom, Paulo. Outro dia um amigo meu me contou que a curiosidade dele era que ele abria a geladeira para pensar. Então ele abria e ficava lá pensando com a porta aberta. Assim, eu falei, olha, e depois que tem muita gente que faz isso, não é um caso isolado. Entendeu? Ótimo. Augusto, obrigado, seja bem-vindo. Valeu, Gui. Não, só para falar que isso é libertador mesmo, tá? Abrir a geladeira para pensar, acho que é um momento de epifania assim, incrível. Eu costumo fazer isso também. Bom, pessoal, quero agradecer, obviamente, aí o convite incrível do Lex Design, né? Sou suspeito para falar, mas incrível todo o trabalho que vocês vêm fazendo, desde as turmas lá atrás, né, de Legal Design, né, que eu participei de acho que de umas 5 turmas diferentes, né, até esse evento aqui, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Estou super animado aqui para a gente começar a conversar. Mas para falar rapidamente de mim, né, meu nome é Augusto, podem me chamar aí de Guto, acho que eu prefiro, na verdade. Hoje estou como gerente jurídico aqui na Gringo, né, que é um aplicativo relativamente novo aí, né? Eu montei de 2020, mais ou menos. Inclusive, convido a todos aí a baixar depois e me mandar feedbacks. Mas é um aplicativo aí que se propõe a transformar a vida dos nossos amigos motoristas, né? A gente não gosta de chamar de usuário nem de cliente, mas dos nossos amigos motoristas aí, ajudando, né, no monitoramento de CNH, conectando esse amigo motorista com empresas de assistência técnica, para contratação de seguros também. Ele consegue também fazer o pagamento de débitos veiculares, né? Então tem uma gama aí, um universo de serviços e produtos que a gente vem investindo aí, e a tendência é aumentar cada vez mais. Meu background é bem corporativo também, como o Paulo comentou. Antes disso, estive no Mercado Livre aí por quase 6 anos, né? Basicamente onde me formei como advogado de empresa mesmo, né? Acho que me considero exatamente isso. Antes disso, né, estava em escritórios, meio procurando o que eu queria fazer, né, e aí mais na área de propriedade intelectual. Acho que é basicamente isso, né? Super animado para a gente trocar algumas ideias aqui. Acho que tem bastante assunto polêmico, como o Paulo colocou, para a gente colocar na mesa aqui e entender as percepções de cada um. Prazer estar Muito falando com bom. todos. Ótimo, Guto. Samuel, obrigado e seja bem-vindo. Grande Guilherme, que legal estar aqui com vocês, com amigos aí, com a Simone,
que é uma grande referência aí na área, né? A gente aprende muito aí com a Simone, Felipe, todos vocês aí com o Guilherme e todos os amigos aqui, o Paulo, Augusto, muito bom estar com vocês. Eu sou Samuel, né? Já atuo faz algum tempo aí no mercado e hoje eu sou gerente jurídico na CIMED, né? Uma das maiores farmacêuticas aí do Brasil e tem sido um grande desafio trabalhar junto com o João Adib, que tem o lema sucesso não aceita preguiça, né? Ritmo, rotina e ritual e a gente está junto aí trabalhando aqui na CIMED, trazendo inovação jurídica, trazendo o que tem aí de mais inovador no mercado e podendo compartilhar com vocês um pouquinho disso aqui hoje. Trabalhei no Grupo Ultra por 7 anos, que também, assim como o Augusto comentou, foi uma grande escola, né? Esse background, assim, um grupo antigo e com transformação cultural também, vários negócios, o que possibilitou que eu trabalhasse em várias áreas, vários departamentos ali, né? Inclusive com experiência no incêndio de 2015 na Ultracargo, onde eu cuidei e coordenei as demandas desse incêndio, desse incidente, trabalhando com várias áreas do direito, então foi algo muito bacana, uma experiência como experiência profissional e cuidei da controladoria jurídica ali do grupo por algum tempo também, né? E assim, se tem uma curiosidade minha para destacar, é que eu componho música, canto também e tenho um canal no Spotify que tem 2 ouvintes mensais, eu e minha esposa, né? Quem me procurar lá, Samuel Melo. Então, eu gosto muito de tocar também, então toco um pouquinho de violão, um pouquinho de bateria, um pouquinho de baixo. Então, assim, eu acho que esse skill aí de se virar um pouco nos 30 me ajuda com a tecnologia, com o debate que a gente vai ter aqui hoje. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Samuel, muito bom. Sérgio, se toda palestra que você entrar, você falar, você vai aumentar esse número rapidinho aí, cara. Você pode contar com a gente, porque eu já vi uma gravação sua, achei muito legal, cara. Gostaria de ter mais habilidades musicais, mas tocava violão, até meus filhos me proibiram de tocar aqui em casa. Muito bom, muito bom. Legal. Ju, pode tirar o slide. Isso, ótimo. Pessoal, então muito bom que a gente todo mundo já se conheceu, né? Já entendeu aqui. A ideia é a gente começar a trocar mesmo, sabe? Não é um painel, é uma roda de debate aberta para a gente trocar essas experiências, tá? Então, para começar, já de maneira muito objetiva e prática, eu vou direto ao ponto, né? Eu falei um pouco no começo que todo mundo fala sobre inovação, todo mundo fala sobre tecnologia. Essas são as palavras da moda hoje, né? IA, dados, colaboração e tal. Isso é muito legal e isso é muito verdade. Porém, né, tem muitas barreiras e dificuldades no meio do caminho também, né? Tem muitas travas, tem muitas amarras, tanto burocráticas quanto de mentalidade, né? E tem tantos de tentar fazer e também o fornecedor não conseguir entregar o que ele falou que ia entregar. Então, isso acontece. O nosso mercado de inovação é um mercado que está começando agora. Ele cresceu muito nos últimos anos, né? Ele saiu de 50 para hoje mais 300 iniciativas de Legal Tech. O Brasil é um mercado muito grande, né? Do ponto de vista jurídico, ali, com mais de 80 milhões de processos, tal, vocês conhecem os números. Mas a gente está se aprimorando, né? E nesse processo de aprimoramento tem barreiras, né? Tem pontos ali que a gente tem que se esforçar, pegar uma lupa, olhar com cuidado, sabe? Tirar ali, né? Separar e efetivamente construir em cima. Né? Então, eu queria começar perguntando para vocês uma situação, um caso, sabe? Uma experiência que vocês tiveram que superar e não era uma coisa prevista, né? O que foi esse processo? Como se deu esse processo? Olha, eu achei que fosse mais fácil do que foi. Demorou muito mais do que eu imaginei. O meu time não estava pronto, ou a ferramenta não estava totalmente pronta ainda, ou os dois, né? Mas como é que foi a primeira experiência que vocês tiveram com essa inovação, né? E como é que isso é mais profundo do que a gente vê, né, nas apresentações e nos debates de maneira geral? Quem quiser falar, por favor, podem começar aí. Então vou começar já então com a Simone, tá bom? Olha, tem meia dúzia de iniciativa que deu errado, gente, ou que enfrentam uma barreira e que não funcionou e que a coisa não vai adiante, assim. Teve um caso de um chatbot, inclusive não era Lisa, tá?
já tem uns 2 anos, eu estava super animada com a ideia de ter um chatbot, e aí eu fiz topei fazer uma POC, e aí eu botei várias pessoas, vários usuários, assim, de várias áreas que iam ter interface com aquilo, e a coisa tomou uma proporção enorme, e o presidente da empresa quis ser um dos caras que era o tester do chatbot. O cara era uma bosta chatbot, assim, não sabia responder as perguntas que a gente faz, sabe, piada trabalhista ali da esquina, que a gente faz o tempo todo, e o chatbot não sabia responder, tá um barulho aqui, eu fecho a janela. E foi uma desgraça, assim, a gente bombando, achando que, pô, até o presidente está interessado, tá vendo o jurídico inovar, é negócio de ter com os burros na água, assim, super grande, assim. Cara, eu sempre testo tudo antes né, de expandir para os meus pares, para os meus colegas. Dessa vez eu me empolguei tanto que eu não testei, ó, dancei feio, assim, mas acontecem algumas, assim. Muito bom. Alguém mais tem para compartilhar uma Acho situação? que eu tenho aqui uma até mais simples do que essa, que eu acho que para hoje parece até loucura, né? Mas, enfim, há alguns anos atrás, a gente começou a pensar em estabelecer ali a assinatura digital, né? Assinatura eletrônica, na verdade. Óbvio que a pandemia ajudou muito no ano passado, né? Mas eu estou falando aí de anos antes da pandemia. A gente conseguiu fazer uma POC, inclusive um piloto, né? Entendendo aí mais ou menos se o jurídico centralizaria isso, ou se a gente compartilharia com a área de negócio. No primeiro momento, o jurídico começa a centralizar, tudo certo, a gente consegue desenvolver muito bem o trabalho. Num segundo momento, quando a gente consegue expandir, começa a expandir para as áreas de negócio, a gente percebe que teve um gap ali de entendimento. Muita gente, ao invés de assinar ou mandar ou disparar para assinatura interna, acabava imprimindo o documento que estava semi-assinado, ali, assinado por uma das partes, e pegava a assinatura física, né? Tudo bem que é um processo até que é possível do ponto de vista jurídico, mas assim, a gente eliminou todo o propósito, né, que era a facilitação ali, né, e diminuição de papel e tudo. Em 3 meses a gente descobriu que a gente ia precisar rever o projeto todo, porque não andou, né? A pilha de papel continuava lá, ela só tinha diminuído um pouco de caneta, eventualmente, né? Então, essa é uma frustração assim, que eu tenho, né, de alguns anos atrás. Hoje está muito mais simples esse processo, todo mundo entende, né? Muita gente tem, inclusive, né, assinatura, né, acesso pessoal para assinatura eletrônica, mas acho que num Brasil não tão distante era mais complicado incutir essa informação. Legal. Eu tive uma experiência também, que logo que em 2017, eu subi para assumir a controladoria, não tinha esse nome ainda lá no Grupo Ultra, e lá são vários negócios distintos, e a minha meta, né, a gerente executiva me passou a meta de criar um sistema jurídico que unificasse todas as áreas e tudo que tinha lá. E essa era a grande meta minha, né? E aí eu fui no mercado, aí foi muito legal isso, porque não deu certo, mas ao mesmo tempo eu conheci muita gente. Aí eu conversei com o Fábio Flor à época, e aí a gente tentou pensar em algo, e aí eu expliquei que cada área tinha um sistema, e era assim, era um processo megalomaníaco, porque cada área de negócio não tinha um gerente que reportava para uma área, para holding, cada área era independente, então tinha um sistema hierárquico muito sui generis, assim, né? E para isso era super complexo de desenhar qualquer sistema, até para... Aí pede orçamento do quê? Como que vai orçar algo assim? Então a gente conseguiu definir um projeto que era um mapeamento, uma questão das dores, junto com uma empresa, né? Na época a gente buscou lá o Fábio Flor para poder ajudar a gente. Aí conheci o Newton Taveira, que trabalhou também lá no Pão de Açúcar, e a gente montou uma equipe de vários fornecedores diferentes, assim, para a gente tentar desenhar algo que pudesse ser criado em etapas. Aí, beleza, ok. Aí um dia eu fui apresentar esse projeto, a gente vai apresentar para o diretor nosso, né? Então, a gerente executiva tinha me brifado, esse era o grande projeto, a gente foi apresentar para o diretor. Aí o diretor falou assim: se eu fosse vocês, nem perdia tempo tentando fazer isso. Aí eu falei assim, mas pô, eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu falo assim, caramba, a minha meta,
que a minha gerente executiva me passa é essa. Pô, mas ela não alinhou essa meta com o chefe dela, cara, porque eu precisava redear, né? Ter alguém que me validasse para poder fazer todo um projeto, um desenho e tal, tal, tal. Não, se fosse perder, eu nem perderia esse tempo, e aí foi complexo. Mas isso, passou 2017 inteiro, assim, e aí fez com que a gente conhecesse e a gente pôde desenhar esse projeto depois, até teve uma mudança, mudou hierarquia. Eu tive 9 gestores ao longo de todo o período, então olha a dificuldade que é você trabalhar com uma mudança, com essa modernidade líquida, né? Tudo agora é mundo bunny ambíguo, tudo. E aí depois a gente pôde estruturar dentro de casa, aos poucos, e eu vejo que o que eu aprendi com tudo isso é que é melhor entregar pouco, mas de forma consistente, do que ter planos megalomaníacos, assim, fora da curva. A gente foi entregando, e aí eu sei que eu já saí de lá e eu deixei algo ali que não está perfeito, mas que é um degrau que quem vier parte daquele degrau e vai para outro degrau. E algo importante, como não deu certo esse projeto megalomaníaco, tinha lá um sisteminha que era você imputava as informações em Excel e tudo. O que eu fiz? Eu paulatinamente melhorei aquele sisteminha, que já era um sisteminha que todo mundo reclamava dele, mas ele era o que entregava, ele era a nossa carrocinha, né, que a gente brincava, nosso Maria Fumaça. E ele foi melhorando um pouquinho, que nos ajudou, né, a implementar, e depois a gente fez um outro projeto. Mas essa do diretor, nem perderei meu tempo, o que é isso, né? O pessoal passa às vezes algumas coisas para a gente, missão impossível, né? Então, isso eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho aqui algumas dores também e episódios não tão legais de lembrar, inclusive já estou aqui quase chorando de revisitar essas memórias, mas eu acho que tem alguns, né? Participei da implementação de um sistema de governança de informações em que venderam para a gente que era super fácil de usar, e você imagina, a cada documento que você gera, você ter que abrir uma ficha para poder catalogar, abrir um Word, um documento, você tem que abrir uma ficha para catalogar. É óbvio que no mundo real isso nunca iria dar certo, porque ninguém ia abrir mais ficha nenhuma, né? E na época o plugin não funcionava, então a governança de informação ficou prejudicada durante um período. Também tive episódios de frustração de implementação de um sistema de acompanhamento de ações onde a experiência de usuário, a interface, toda a parte de UX foi um desastre, sistema péssimo na hora de usar, usabilidade muito ruim, ou seja, é aquela velha história, né? Na PPT, na apresentação, super funcionava, estava lindo e tal, tudo redondo. Na implementação, meu amigo, aí são outros 500, vira aquele dragão de 7 cabeças. Já tive episódio da liderança, e aí eu estou contando na carreira inteira, né? Cobrar naquele seminário semestral que a gente tem, que o departamento precisa trazer mais iniciativas, colocar todo mundo empolgado para poder pensar, e na hora da aprovação do orçamento vetar, acabando com a alegria de todo mundo. E um dos últimos episódios, não em tempo recente, mas aqui para poder compartilhar, e aí está o pessoal da Elect Design que não deixa mentir, como é difícil, sobretudo no início, né, quando você ainda está iniciando nessa aplicação do Legal Design, a gente aplicar o Legal Design de fato. A gente acha que não, é só você colocar o color code, o botão e tal. Gente, o storytelling, quando eu participei de uma aplicação de Visual Law numa peça processual, é difícil. A gente entender quais as informações em critério, né, de relevância também é muito difícil. Então você acaba colecionando a frustração, graças a Deus, não pelo resultado, porque resultado assim foi fenomenal, mas pela celeridade do processo. A gente espera que seja alguma coisa mais rápida, porque a gente vê, né, todo mundo bonitinho, quer compartilhar no LinkedIn, olha, fiz isso aqui e tal, pô, legal, faça você também, mas demora, né? Tudo que é perfeito e que, obviamente, vai trazer um resultado bacana, precisa ser visto com cuidado, sobretudo no início, quando você não é muito experiente. Então, assim, são frustrações que realmente a gente vai revisando o passado e foi assim, cara, que bom que a gente vivenciou isso, né? Porque a gente tem história para contar e não repete os mesmos erros. Mas foi isso, basicamente. Ô, Paulo, muito bom isso. E, na verdade, assim,
esses erros, eles são parte do aprendizado futuro, né? Então, as melhorias futuras vêm desses erros, né? Faz parte, a gente tem que passar por essa curva de aprendizado, né? Eu acho que a gente tá testando muita coisa ainda, está numa indústria que está nascendo ainda, né, do ponto de vista de inovação. Então, isso vai acontecer, né? E eu acho que um pouco do nosso papel é fazer isso, sabe? Ainda mais, né, quem puxa muito a indústria, isso tá no jogo, né? Tá no jogo testar isso e aprender e tal. Então isso faz parte. Ô, Gui, deixa eu fazer um comentário aqui que é importante, que o Paulo falou que a gente vai vendo as pessoas postando no LinkedIn, né, e cada uma fez. Então, fica aquele efeito que a gente está até entendendo agora de rede social, né, se cada um de nós aqui passar o ano fazendo um projeto e a hora que ele estiver pronto a gente postar, o leitor disso vai ver, sei lá, quantas iniciativas. Então, dá uma sensação de que eu não estou fazendo nada, ou estou fazendo só um negócio, e olha a galera aí. Só que a gente perde a perspectiva, é foda isso, eu passo por isso também, a gente só não percebe a perspectiva, assim, cara, o cara ficou o ano inteiro naquele projeto para poder fazer aquele post, né? Ele não é o mesmo cara fazendo 30 coisas, então a gente vai ficando achando que o mercado está bombando e que está todo mundo, mais do que o mercado bombando, que está todo mundo fluindo, como se a gente não tivesse frustrações, dificuldades, e só eu não estou. Então, acho que na linha das frustrações, só juntar isso, não é assim, para a gente botar um post daquele no ar, por um trabalho muito bem feito, né, que dá orgulho, cara, são meses de trabalho e de estresse. Então, acho que valia a conexão aqui. Não, e é que nem, né, o pessoal fala muito do Instagram, a mesma coisa, o cara posta uma comida bonita e tal, não sei o quê, cara, tem um monte de BO para trás ali que ninguém tá vendo. É isso, você posta só foto, né, do teu prato, você morreu, matou a cozinha, matou a família, ficou salgado e só tem lá uma foto linda, você olha e fala, caralho, olha lá, o cara consegue já almoçar lindamente e eu não. E veja, tem mais uma coisa, eu já discuti isso com alguns de vocês aqui, o contencioso tem muito número, tem muito mais indicador do que o consultivo. No contencioso, você mostra lá, né, para os diretores, para o board, uma porrada de número e tal, e é mais fácil. O consultivo, o cara passa 6 meses discutindo um contrato, parece que ele só fez isso. Daí você vê, não, você só fez um contrato e você não sabe o trampo que foi, o trabalho, o suor, negociação, vai e volta, não sei o quê, para poder sair o contrato. Isso se sair, então, né, Gui? Às vezes o contrato não sai. E aí não tem resultado. Um ponto, pegando um gancho legal, que quando você está construindo um sistema, né, de contrato, por exemplo, você tem que, às vezes, a rapidez, querem que você faça rápido e você não perde o tempo necessário no planejamento, para justamente você colocar inputs de verificação disso, porque você tem lá o SLA jurídico, mas e o SLA das outras áreas? Quanto tempo ficou na outra área? Como que você traz e com que área que fica? Isso é tudo cadastro, é informação básica ali que precisa ser parametrizada, porque aí não adianta depois você tomba toda uma base de contratos, aí você vai querer, e as informações, você não consegue revisitar a base para poder colocar cada detalhe, então é sempre dali para frente, e depois de um tempo é que vai surtir o efeito. E às vezes é só você implementando, usando, que você vai sentir qual é o KPI que você vai precisar colocar, cadastrar, mas ilusão pensar que dali para trás você vai ter toda a informação dali para frente, assim, porque revisitar o passado é custoso, né, trabalhoso, né? Excelente ponto esse, Samuel. Desculpa, Gui, só para pegar esse ponto, porque a gente está falando agora de SLA aqui, de KPI, mas você tem aí um passivo intangível aí, nesse caso específico que você colocou, né, do contrato que vai para a área, para o cliente interno, e passa, sei lá, 3, 4 semanas, 5 semanas. Quando ele volta, exatamente como você falou, e para a gente revisitar o passado, né, o SLA, que aí a gente pode colocar em política, né, que, sei lá, 1 dia útil, 2 dias úteis para revisitar o documento. Mas se passou 1 mês e meio, você não vai ter mais aquela mesma cabeça, aquela cabeça fresca de que analisou o contrato pela primeira vez. Então, você ainda tem esse passivo aí intangível que você ainda tem que lidar também, né? E aí, como é que a gente mede isso também? Né? Então, totalmente, é super importante esse ponto. Deixa eu pegar um gancho aí que o Samuel falou, pô, né, teve o caso lá que daí, pô, o diretor falou, mano, eu não gastaria tempo com isso, depois de um baita esforço e tal.
Eu acho uma coisa que é legal a gente aprofundar um pouco como é que alinha expectativas, né, com os stakeholders, né? Como é que sabe, isso aqui é importante para mim, isso aqui é importante para a área, estamos alinhados, também é importante para você, posso seguir em frente, porque senão você gera essa situação de um trabalho, de uma dedicação, de um esforço, e aquilo não é visto, né, ou você não consegue entregar porque o cara não tem interesse, ou parou no meio, enfim. Como é que vocês já passaram por situações dessa, sabe, de falta de alinhamento, ou como ter um bom alinhamento, sabe, nessas proposições muito ligado a projetos, né? O Gui, tem que construir junto, sabe? Tem que ter ali os colegas, os líderes, a própria empresa. Claro que vai depender da pegada de cada uma das empresas, mas eu já passei por empresa que zero me cobrava, por exemplo, transformação digital, e empresa que eu estou sempre devendo transformação digital, sabe? De um extremo ao outro. O que precisa é combinar, é construir junto, não é só combinar. Eu sempre começo eu faço um mapa mental. Galera que não sabe o que é mapa mental, dá uma googada aí. Eu vou desenhando um mapa mental e eu vou vendo toda a abrangência do jurídico onde eu estou fazendo parte, né, no caso de empresa. Então, se tem consultivo, se tem contencioso, e todas as dimensões. E aí eu vou abrindo esse mapa mental e com os meus stakeholders, eu falo assim, cara, eu faço até uma proposta, eu acho que a gente precisa olhar aqui, prioritariamente. Você tem outro olhar? Qual é a dor? A gente fala muito de dor na gestão de projetos e tal, mas talvez, assim, para mim seja importante, sei lá, cumprir um controle de auditoria ou trazer uma grana, no meu caso, que foco muito em grana na área de eficiência, e tem um cara ali que o básico, o arroz com feijão dele está sem sal, sabe? Que talvez você esteja olhando para o lado, então você tem que construir junto. Eu acho que a cocriação elimina 10 etapas de desalinhamento. E é mais importante ter, não em caso de orçamento, tá? Mas é mais importante você ter o alinhamento de quem gera o jurídico com você do que do teu líder. Tá? Porque a vida deles, é o tempo deles, é o resultado do jurídico que você vai levar. Boa. Vocês têm aí alguma experiência diferente? Essa conexão que a Simone comentou é super importante, pelo menos na minha visão, porque reforça a necessidade do jurídico ser visto como investimento. Geralmente a gente é visto como custo, corta o orçamento, cara, vamos cortar o orçamento do jurídico, vamos cortar o contrato, vamos cortar as futuras contratações de empresas, startups, que eventualmente vai ajudar a gente a alcançar resultados melhores, corte. Nós, assim como finanças e RH, nós não somos a área central, né? Nós não somos a área de negócio, nós somos a área de suporte. E aí, pelos motivos óbvios, somos os primeiros a receber o corte. Só que gera um problema quando não tem essa conexão e a gente corta ali o cerne da questão, que muitas vezes traz um resultado positivo, né? E isso eu acho que ela atingiu o ponto central da questão. E eu ainda acrescentaria o seguinte: quando as áreas elas estão conectadas e na mesma página, a gente perde o medo de emplacar novas iniciativas. Eu acho que é um dos grandes trunfos que talvez a gente possa falar mais para frente. Quando está todo mundo conectado, alinhado, fazendo pré-alinhamento, e aí é óbvio, né, que a gente tem que fazer isso com as mais variadas áreas. Eu acho que a gente perde o medo de errar, e é uma das grandes sacadas que a gente precisaria tirar aqui do nosso encontro, né? Esse conceito que as startups, que as low-techs trazem para as grandes empresas, e eu tive experiência de participar de jurídicos de 2 grandes multinacionais, é que existe um medo muito grande de errar. Pelos motivos óbvios, falamos de valor em escala milionária, temos rígidos controles, rígidas auditorias, e todo mundo teme pelo seu emprego, né? Não está fácil no Brasil que a gente vivencia hoje. Mas a gente precisa não esquecer da pitada de ousadia. É super importante a gente não ter medo de errar, é fazer um pré-projeto bem estruturado e levar para o jurídico e para a empresa como um todo o conceito de MVP. Se a gente tem um mínimo produto viável, vamos implementar, vamos fazer teste, né? Vamos passar a praticar o empirismo nas nossas atividades, porque se você ficar aguardando tá
tudo perfeito, cara, você não vai conseguir levar para frente absolutamente nada. E o mundo está tão acelerado, a transformação digital dentro das empresas e fora delas está tão dinâmica, sobretudo depois dos eventos provocados pela pandemia, né? Que se a gente esperar demais, o ônibus passa e a gente fica ali esperando o resultado e ele não vai chegar nunca. É muito legal isso que você falou, porque assim, às vezes você não tem orçamento para poder contratar, e essa é a grande dificuldade, né? Você tem um planejamento e fica dentro da burocracia. E aí, pelo que eu percebi, a gente precisa, às vezes, ter essas parcerias e às vezes alguém dá uma licença de free para a gente faz um projetinho e aí mostra que ele funciona e depois consegue vender internamente já ele funcionando. Ou a gente mesmo se aventura a fazer uma petição diferente com o legal design nosso, e depois a gente mostra que aquilo já surtiu um efeito, e depois você vai lá e fala, olha, mas tem gente que faz muito melhor que eu só estou aqui tentando, e aí você depois vende. Então você mostra que traz o resultado e depois você consegue o apoio para o projeto posterior, né? E então tá tudo tão rápido que você tem que fazer. E às vezes a equipe, não sou especialista nisso. Não, gente, talvez a gente não consiga orçamento, mas vamos fazer uns cursos na Udemy, vamos assistir palestra no YouTube, vamos ver como faz isso aqui e vamos tentar se virar para fazer um boneco disso, e depois a gente fala, ó, tem gente especializada nisso. E até parceiros mesmo que, como a Esquilisa, que para mim veio revolucionando. Um ponto que eu tive muita dificuldade quando a gente implementou um sistema jurídico lá, e de repente, sistema jurídico, colocamos as consultas. E aí, o pessoal, o gestor, falava assim, poxa, você tem que obrigar o pessoal a entrar no sistema lá, jurídico na internet, para fazer a consulta. O pessoal não vai entrar, eles estão acostumados... aí é a visão do design, né, que é o usuário no centro. Né? Então, você trazer o usuário para o centro e para ser algo fácil para ele. E aí, esse vínculo com Teams, né, um chatbot, algo que já direciona. Então, trazendo essas coisas, aí você... Poxa, vamos fazer aqui experimentar, mostra para o pessoal, olha, aí o pessoal começa a ver, começa a tomar gosto, e isso vai cativando, né? Então, e comendo pelas beiradas, né? Que a gente fala. Samuel, mas quando a gente conecta com grana, com orçamento e dinheiro, para mim tem alguns caminhos. Um deles é sempre tentar sacar, quando tem zero de dinheiro, é sacar algum projeto que começa sem custo, mas que gera algum dinheiro e você começa se autofinanciando. E se não tem, né? Às vezes você não acha. Cara, renegocia um contrato de honorário de um escritório que você não ia conseguir baixar, sabe? Alguns R$ 1.000. Fala, cara, me dá isso aqui, eu vou investir aqui nessa outra ponta. Ou, sei lá, vou pagar esse fornecedor no momento que isso aqui rodar. Eu acho que o lance do autofinanciamento, pelo menos na minha experiência, não sei como é que, se o Guto tem alguma experiência nisso, me deu independência. A Patrícia aqui até falou, né, que é difícil a gente conseguir prioridade na TI interna e tal, porque a gente é área de suporte. Patrícia, eu declarei independência de TI, né? Não, e no caso, assim, atualmente na Gerdau, cara, com o posicionamento da TI da Gerdau é muito legal, eu nunca tinha visto isso em nenhuma empresa. Eu lembro que até o diretor jurídico do Google, uns 3 anos atrás, reclamava da TI dele. Eu falei, cara, se o cara do Google reclama, né, eu posso reclamar de quem quiser, mas no caso da Gerdau, eu amo a TI, mas é isso, eles não veem como responsa deles fazer a transformação digital do jurídico. Eles acham que a gente tem que caminhar, sabe? E é o que a gente está fazendo. A não ser que eu vá mexer em sistemas estruturais da empresa, obviamente eu preciso da TI. Mas meu autofinanciamento, e aí o difícil é conseguir o primeiro, depois que vai, eu não preciso mais de prioridade de ninguém. Eu me banco nisso, sabe? Então isso funciona muito, inclusive de líder, tá? Do cara direto, eu não preciso ficar pedindo dinheiro para ninguém, eu vou fazendo. Sim, meu lugar de fala é um pouco diferente aqui de todos vocês, né? Já que eu estou em startup, as coisas funcionam um pouco diferente, né? E acho que tem um conceito bacana aqui, que ele nasce nas grandes empresas, nas big techs, e óbvio que ele é super aplicável às startups, mas fica aplicável a todo conceito, toda a dinâmica de empresa. Aqui no Gringo, a gente utiliza, assim como quase todas as startups, a gente utiliza a metodologia de OKRs, né? Para traçar aqui
metas. Quem não souber do que se trata, depois dá uma olhada no livro Avalie o que Importa, do John Doerr, que ele fala bem sobre o conceito dessa metodologia, que é bem legal. E aí, trocando em miúdos aqui para a gente ser mais objetivo, por utilizar essa metodologia, que ela está bem, o conceito dela está bem enraizado em alinhar a empresa por inteiro, né? Então, assim, a gente tem conhecimento das metas, os objetivos, né? E os resultados-chave de cada segmento aqui da empresa, os capítulos, né? Que a gente chama os departamentos de capítulo aqui, das squads. Eu consigo desenhar uma justificativa para os meus projetos de inovação em cima dessas metas. Então, fica um pouco mais simples para mim, aqui dentro, justificar dentro de uma linha de orçamento, né, o porquê que eu preciso implementar determinada medida de inovação, porque ela vai mexer o ponteiro, provavelmente, desse OKR, que é desse departamento ou desse time. Né? Então, aqui, a gente consegue mover um pouco mais, e é óbvio, né? Isso aqui é muito ambiente de startup mesmo, existe uma simplificação, né, para a gente conseguir fazer isso. Mas, felizmente, para mim aqui, a gente consegue mexer um pouco mais porque está alinhado, né? No fim do dia, a gente está conseguindo alinhar um objetivo mais quase que individual ao objetivo da empresa por inteiro, né? Então, é só um relato aqui, não fiquem bravos comigo, mas é um relato aí de uma perspectiva um pouco mais simples. Ô, Guto, mas eu parto do meu planejamento, eu pego a estratégia da empresa onde eu estou, lá, aquela que o senhor apresenta nas reuniões, alguém falou dos seminários aí, semestrais e tal, eu pego ali a prioridade do cara e aí eu desço para o jurídico. É aí que eu começo a pensar como é que o jurídico vai se conectar. E aí é perfeito. É a partir daí mesmo. Que é isso, né? Eu estou vivendo aqui e aí eu consigo ter uma base de comparação, desculpe, antes no Mercado Livre, né? Aquela potência toda, né? E 1.200 áreas, e, enfim, pensando de uma maneira muito, muito ampla. E aqui eu consigo pensar num microcosmo muito específico, eu consigo enxergar tudo numa tela só. Né? Para você é muito mais complicado fazer isso. Então, a justificativa para mim, e aí fica algo muito visual até, né? A justificativa para mim é muito mais simples, muito mais rápida, né? Eu consigo ligar os pontos aqui entre o objetivo da empresa e, eventualmente, uma task aqui do jurídico de uma forma muito mais imediata. São 3 traços. Né? Para você, com certeza, você precisa de mais. É mais. Uma coisa legal que a Simone colocou é essa coisa de traçar a independência como modelo mental, assim, né? Eu vou fazer isso e vou me virar aqui, porque eu sei que eu tenho, né, todas as dificuldades, limitações da área, e é natural que tenha, mas eu preciso cumprir minhas metas aqui, eu tenho que atingir os objetivos, então eu vou me virar aqui. Né? Um pouco sabe, vou passar o trator aonde dá e até o limite que eu posso fazer. Né? Obviamente. Né? E outro dia eu vi uma frase que me marcou muito, o cara falou assim, olha, é melhor você pedir desculpa do que ficar esperando por favor. Né? Então, cara, vamos fazer para a gente fazer acontecer. E vai um pouco na linha da experimentação, né? O que o Paulo falou ali, né? Cara, vamos testar, vamos ver até onde que a gente vai. Obviamente tem que traçar os limites ali, né? Os nossos balizadores, isso é muito importante. Mas dá para a gente avançar um pouco, dá para eu fazer um pouco diferente, dá para eu testar alguma coisa aqui, dá para eu, sabe, circular o meu limite de atuação e de risco e tentar alguma coisa por um período de tempo com algum time aqui. Né? Então, eu acho que isso é um pouco do nosso papel aqui de desbravar esse processo e essas mudanças, né? Porque os limites existem. Né? E aí, sequenciando isso, a pergunta é quais são esses limites? Até onde dá para ir? Sabe? Como é que eu falo, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu testo, agora não posso fazer isso aqui, você tem uma série de responsabilidades, né? Eu tenho obrigações e tenho time, tenho esforço limitado para isso. Né? Como é que a gente consegue traçar até onde vai esse teste, até onde a gente consegue efetivamente aplicar esse processo de inovação, de aprendizado, mas que ele não é absoluto, assim. O Guilherme, engraçado você está falando isso, né? E traçando um paralelo aí com o que a Simone falou. Eu vivencio as duas realidades, ao mesmo tempo em que na FGV eu tenho essa permissão para a gente ir adiante, obviamente respeitando certos limites, e vai até, né, você realmente ter certeza onde é que você está pisando, mas eu também tenho o meu outro lado, onde eu falo, meu lugar de fala é de uma empresa multinacional, os sistemas são travados, os controles são muito pesados, se eu declarar a independência do jurídico, na hora cortam o meu braço, entendeu? Não tem outra alternativa.
E quem vivencia essa realidade até de grandes empresas com o TI, ele delimita até que você não pode baixar um programa porque você tem que baixar da loja de aplicativo da empresa. É muito complicado. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu trago experiências de amigos também, que, enfim, trocamos dores e experiências, né, de alguma forma. É engraçado porque às vezes a gente vivencia um grande dilema, né? O próprio TI, ele cobra que você seja mais ágil, ele cobra que você seja um dos atores da transformação digital, mas você pergunta para eles o seguinte, assim, beleza, quais são as tuas regras basilares de segurança da informação que você julga como requisito necessário para que eu possa implementar novas iniciativas? Não tem resposta. Ou então a resposta ela demora demais para poder chegar, porque o discurso ele vem antes da preparação, né? E às vezes, aí como a gente está aqui trocando dores, a culpa nem sempre é do jurídico, né? Como gostam de falar assim, tá com jurídico e tal. Não é do jurídico, é falta de fato de uma organização primária, né? De você ter na tua cabeça um mindset de gestão de projetos, né? Assim, pô, legal, a gente quer isso aqui, mas vamos fazer aqui o alicerce da nossa casa antes de colocar o telhado, porque o discurso ele não tem, o discurso é maravilhoso, vamos ser inovadores, vamos ser ágeis, vamos ser transformadores, declarar aqui que a gente vai agitar e botar fogo no mercado, mas não dá para poder fazer isso sem você olhar para a tua situação atual e ver onde é que você está sendo excessivo em termos de burocracia, né? Não dá para você querer contratar uma startup se você tem um sistema de due diligence robusto e você não sabe qual é a fase da startup, né? Desde seed até de escala alta, e você vai cobrar documentos que a startup não vai ter, meu amigo, e é um investimento de risco, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco noção, né, de cada atorzinho, da gente sentar e estruturar a coisa da forma certa para de fato acontecer, né? Eu acho que esse é um grande complicador aí, é uma dor que não conta aí na Revolução Tech. Sabe que esse ponto, Paulo, que você colocou é super, super legal, porque não é nem só aqui no nosso ambiente legal, assim, ecossistema de startup tem essa discussão, né? E aí o cara, pô, meu cliente pediu ali, vou passar por um processo do diligence compliance, que eu não tenho, não vou conseguir, aí você barra o teste por uma burocracia, sabe, que a empresa colocou no compliance lá para um fornecedor nível Petrobras que o cara já não tem, né? E é muito legal a gente ouvir isso aqui nessa discussão, porque geralmente eles falam na área de negócios lá e a culpa é sempre do jurídico, né? Ou jurídico compliance que barrou. Mas é muito bacana ouvir isso aqui, porque a gente está ciente disso, né? Essa discussão está aqui, a gente sabe disso, né? A gente sabe, cara, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser ágil, tá? Eu não consigo lidar com a mesma forma, né? E isso acho que já é um aprendizado também. Se a gente olhar, sei lá, 2, 3, 4 anos para trás, certamente não era a discussão que a gente está tendo aqui hoje, né? E aí a minha pergunta é, quais foram os aprendizados que vocês tiveram em cima daquelas dificuldades que nós falamos no começo, né? Quais aprendizados, as barreiras trouxeram? Eu vou abrir minha câmera. Eu acho que esse é um deles, mas o que mais que a gente pode trazer de implementar? Olha, isso aqui deu certo, porque lá atrás eu tive um problema, isso aqui foi bacana, isso aqui deu certo. E aí teve uma pergunta aqui, acho da Marielle, que ela fala, né? Qual foi um case de sucesso muito bom que vocês tiveram também nesse processo? Pessoal, se alguém quiser falar, antes disso eu só peço que quem está aqui ouvindo a gente para mutar o microfone e também que façam pergunta aqui, tá bom? Pode mandar pergunta aqui no chat que a gente está vendo e a gente coloca a pergunta aqui para todo mundo. Eu acho que tem cases de todo tipo. Assim, eu vou só voltar um ponto, você falou assim, até onde vai a inovação, né? Claro que tem responsabilidades, limites e tal, mas acho que é mais difícil travar na linha mais difícil empurrar do que pedir, esperar o por favor do que pedir desculpa, você falou, né? É mais difícil empurrar do que frear depois. Acho que esse mas precisa ter um limite, senão a gente vai nesse efeito LinkedIn, atirar para todo lado, e não fecha, assim, porque fica tudo mais ou menos. Eu tenho um case bem simples, gente, mas que fez diferença. A gente fez uma ferramentinha em Excel para acompanhar, para que cada líder acompanhasse orçamento. Vocês já viram algum líder que gosta de acompanhar orçamento?
Não tem. Algum líder que é advogado e que consegue entender que Katsu tem também não tem. E aí nós fizemos uma ferramentinha simples para os olhos de Excel, de Tech, tá? Mas bem UX, assim, bem usuário e tal. E aí a gente mandou para o time todo, esperando, né? Falei, putz, a gente era uma dor, todo mundo reclamava, falei, a galera vai amar a gente, né? Resolvemos aí. Gente, cri-cri, nenhum líder respondeu. Nem que legal, vou ver, nem puxa até que enfim, nem porra demorou, nada. E aí eu peguei esse e-mail e comecei a mandar individualmente para cada um dos líderes. E o aprendizado aqui foi a personalização, foi a abordagem. Então, é como se eu mandasse para o Paulo e falasse assim, Paulo, e aí eu lembrava das dores que o Paulo tinha com aquele tempo. Então, assim, olha, agora você vai poder acompanhar quanto você gasta por escritório por mês, tudo que você fica reclamando que você aprova, spot no sistema, agora você vai poder ver tudo aqui. Olha que legal, se você quiser, a gente faz uma navegação guiada. E assim eu fui fazendo, tipo, a Ju, com o Samuel, com o Guto, eram 4, 5 pessoas. Gente, 100% das pessoas curtiram a ideia, entenderam para que ela servia, porque servia de formas diferentes para cada um, todos pediram a navegação guiada. Se eu não tiver, assim, e foi instintivo, tá? Não foi uma coisa assim, foi um aprendizado ali. Depois disso, eu comecei a personalizar quando dá, né? Não é toda hora que você consegue também ficar babá de cada um deles, não é? Essa também não é uma coisa que eu curto. Mas foi um jeito, até quando a gente fala de mentalidade, de cultura, de como é que eu conseguia dizer que aquilo resolvia o problema do cara, ou que facilitava a vida dele em alguma coisa. Então, quando eu personalizei, não só o nome do e-mail, mas disse, ó, Paulo, você vai conseguir ver tal coisa que você não conseguia antes. Ju, você vai conseguir controlar tal coisa que você não via antes. O retorno foi incrível. Assim. Esse é um aprendizado. E o segundo, advogado também, além de orçamento, não gosta de correr risco nenhum, né? Pede para startup o que pede para a Petrobras. É bem isso. Quando eu fui implantar o projeto de seguro-garantia, especialmente para a galera do contencioso, foi um golaço, gente, porque é um projeto que não depende de estruturação de dados, não depende de sistema, não depende de judiciário, não depende de ninguém. É só você ter lá a corretora que te atende, botar o negócio no ar e parar de fazer depósito em dinheiro. E, na época, tinha uma líder que chegou e falou, cara, não, mas eu não vou deixar o escritório externo emitir a pólice sozinho. Eu vou mandar ele me pedir autorização e eu emito a pólice e eu mando para ele. Falei, cara, tá bom, mas que risco você acha que tem, né? O cara não vai embolsar dinheiro, não tem dinheiro rolando, é a pólice. Qual é o risco que existe? E o risco que existia era o cara emitir uma pólice errada, num caso que eu não queria recorrer, sei lá, era alguma coisa do tipo. Falei, tá, e aí? Você jura, assim, você vai querer ter isso sob o seu controle para o cara não emitir uma pólice errada? E aí a gente redesenhou o processo e fez um acordo com as seguradoras de que se em até 30 dias eu pedisse o cancelamento da pólice, caso estivesse errada, eu não precisava pagar prêmio. E aí, gente, até os escritórios amaram, porque eles entram, emitem, anexam e protocolam, e acabou. Então, foi ali, claro, de novo personalizado, tá? Porque eu tive que sentar e falar, bom, qual é o risco? Do que você tem medo? Por que não pode ser o cara lá na ponta, né? O que você vai controlar aqui dentro que eu não estou vendo? E aí, na ideia do limite da inovação, Gui, por exemplo, no começo desse projeto, vai completar 3 anos, a gente não sabia a aceitação do judiciário, né? A gente podia o juiz podia recusar e abrir prazo para a gente recolher, ele podia julgar deserto. E aí, julgar deserto era um risco que, aí sim, eu não queria correr. Em que casos? Nos meus casos mais altos. Então, os casos mais altos no início do projeto não entravam. Aí sim, eu botei um limite de responsabilidade para poder não avançar. No que a Simone colocou do seguro-garantia, eu também implementei, e assim, foi muito bacana, foi um sucesso também, mas num primeiro momento a TI queria estar junto para provar e aí entrar lá no workflow deles nossa, e aí eu falei assim, gente, isso aqui não vai sair hoje, eu sei que o negócio é só botar plug and play, pronto, e aí a gente teve que ter um convencimento, falando que aquilo era em nuvem, era bem tranquilo, e aí então você tem todo um convencimento
para tratar de que aquilo é uma mera prestação de serviço normal, só que de uma outra forma, né? Não é um projeto de TI que você tem que trazer toda aquela burocracia. E rapidamente teve esse entendimento, né? E a gente conseguiu colocar a plataforma para rodar e trouxe uma economia muito grande, né? O que traz assim um benefício bacana e traz credibilidade para o seu trabalho quando você traz um resultado bacana para a companhia. Né? A mesma coisa aconteceu com a plataforma de jurimetria, que também o pessoal não entendia para que servia, só que a gente estava com a questão de modificação de carteira, de análise de processos, e eu falei, poxa, preciso dessa plataforma aqui para poder, já que a gente precisa conferir o relatório que o escritório manda, a gente precisa buscar informação no judiciário de uma forma consistente, né? E aí eu conversei com o pessoal da plataforma, eles me deram uma licença free no começo, e aí comecei a apresentar a jurimetria, comecei a trazer a base, confrontar os relatórios e preparar apresentações legais assim para o board da companhia. E aí depois, lógico, a plataforma entrou com a gente, está com a gente até hoje, aí já vai fazer 2 anos, né? E a gente ajuda muito nas pesquisas, todas as consultas que a gente presta hoje, né, no trabalhista, a gente vai para a jurimetria, ver como que isso tá se comportando, né? Então a gente já traz esse embasamento também, então que é algo bacana, que foi um case de sucesso legal também. Outro case que para mim foi muito, depois de ter toda aquela derrota lá daquele sistema megalomaníaco, entendi que precisava fazer algo pequeno, né? Algo pequeno e consistente. Uma dor era que a gente precisava ter o valor exato dos processos tributários, da mesma forma como estava na Receita Federal, dentro do nosso sistema, todos os processos tributários, então, na vírgula calculados. Se eles têm critérios objetivos, o sistema tinha que fazer isso de uma forma objetiva. E a gente precisou fazer uma parametrização do sistema muito delicada e muito planejada, e com isso, então, um ponto era um RP grande. Quem que é o seu melhor cara consultor da área tributária? Então, já colocar isso no contrato, eu quero com esse. E a gente já tinha ouvido falar, não, faz com, vou falar o nome dele, aí faz com o Spammer, o cara é o fera, entendeu? E aí a gente foi lá, então foi esse cara para poder ficar com a gente, porque se vem um cara que está no começo e não tem experiência, nossa, não vai rolar, então tem que ser alguém bom que conheça bem o sistema, isso para qualquer RP, já implementei outro RP também, então isso foi um ponto. O outro foi de que precisamos destacar pessoas que fiquem full time nisso, porque senão eu fico fazendo apaga incêndio aqui, quero fazer, não vou fazer com a mesma qualidade, né? Então ficou uma pessoa interna full time e ficaram pessoas do escritório full time também para depois parametrizar as informações dentro do sistema de forma bem delicada. Quando a gente terminou, a gente estava com o sistema entregando relatórios exatamente com o mesmo valor que a gente tinha na Receita Federal, dos processos tributários, o que foi algo bacana, né? Então isso mas requer tempo, requer dedicação e não dá para fazer as coisas assim, né? Até dá para fazer, a gente vai fazendo, só que não com a mesma qualidade. Tem uma frase do Sérgio Cortella que eu gosto muito, né? Fazer o melhor possível nas condições possíveis, enquanto você não cria condições para fazer melhor ainda. Então esse é um ponto, você vai fazendo. E aí você sobe um degrau, mas tem que fazer de forma consistente, né? E pequeno, do pequeno para o grande, né? Tenho 2 experiências aqui que eu gostaria de destacar assim, de sucesso também. Uma quando eu estava no contencioso, que primeiro que foi um projeto super especial, porque foi um piloto, acho que foi o Samuel que comentou, né? Que às vezes quando a gente não tem dinheiro, a gente pede um piloto para poder implementar e demonstrar que a iniciativa se paga por si só. Então, é um case para mim de sucesso, porque demonstra do jurídico participando do negócio, né, junto com finanças, para poder casar que a iniciativa se pagava. Era um piloto de uma startup que a gente estava querendo trazer de negociação de acordo online para atuar com a gente, e porque foi um projeto pensado assim a tantas cabeças, ao ponto da gente parar e pensar assim, poxa, são ações que praticamente já perdemos, os valores já estão provisionados, mas vamos testar uma última iniciativa, né? Já que está provisionado, sei lá, em R$3.000, vamos oferecer de acordo 2.000, pô, R$1.000 de diferença é um lucro que a gente ganha, né? Um valor que
a gente evita gastar, na realidade. E deu muito certo porque casou de ser no carnaval. Então, a gente fez a campanha falando assim, olha, passe o carnaval com dinheiro no bolso, a gente vai fazer o pagamento do valor da condenação, ou enfim, do acordo que a gente firmar aqui antes do carnaval. Então, assim, foi muito legal, porque quem é que não quer passar o carnaval? O carnaval está chegando aí, né, com dinheiro no bolso. E aí a gente encerrou um monte de ações e assim, em 3 meses de projeto, a gente embolsou uns milhares de reais assim, de valores que evitamos gastar. Então, foi uma iniciativa assim, muito legal para compartilhar. E a segunda queridinha eleita e menina dos olhos de ouro não poderia ser diferente, né? Já que a gente está aqui com o Alex Design. Foi um case de Visual Law que foi super legal, porque foi um sumário executivo para uma ação super estratégica da empresa, que a gente sabia que era um case super difícil, mas a nossa grande missão ali era você pegar o recurso especial, o recurso extraordinário, e transformar ele em Visual Law, não a peça em si, porque aí já seria uma primeira ação de Visual Law da empresa no contencioso, assim, muito ousado, mas a gente transformou os 2 recursos num sumário executivo super ilustrado, demonstrando para os ministros a importância daquela ação, trazendo um pouco para a realidade processual a análise econômica do direito, ou seja, o impacto que a decisão dele poderia gerar, demonstrando gráficos, né, demonstrando um pouco do resumo da nossa tese, e isso foi muito legal, porque assim, a esmagadora maioria das empresas terceiriza a atividade, né, de escritório, e tem que ser assim em muitos momentos, sobretudo, né, em relações super estratégicas. Então, o escritório comprou a nossa tese, a gente contou com um fornecedor dedicado para cuidar de todo o aspecto de Visual Law, tivemos aquela primeira angústia que eu compartilhei, né, que não é tão rápido como se imaginava, tem toda uma questão de você trazer a mensagem para o seu destinatário, que na realidade sabemos que pode ser o ministro ou sua equipe, né? Então, assim, você ainda tem que fazer um exercício de futurologia de quem vai ler. Então, foi muito legal. Assim, e eu acho que uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com todo mundo que vai implementar Visual Law, ou qualquer tipo de recurso gráfico, e até vejo, né, em alguns grupos que eu participo, pessoas criticando aquele que está dando o primeiro passo, sabe? Ah, isso não é Visual Law. Você, meu amigo, o cara está saindo da zona de conforto dele, sabe? Deixa ele testando e a partir do aprendizado ele evoluindo, subindo cada degrau aos poucos. Vocês nunca vão me ver zoando alguém porque está um ícone de Paint numa petição. A gente precisa, olha o judiciário da forma como está, a gente precisa sair da zona de conforto. Mas o fato é que eu acho que todo mundo que puder implementar de alguma forma, Visual Law, seja no contencioso ou no consultivo, vale a pena porque você prende o emissor, se você chega e demonstra em termos gráficos, né, o teu posicionamento, a dúvida não volta, circula por toda a empresa, fala assim, aqui, ó, olha aqui esse infográfico que você vai entender. Eu estou num projeto agora super maneiro de transformar procedimentos internos, né, de uma forma mais gráfica, justamente para você tirar aquele teor pesado, né, de política interna, de procedimento interno que ninguém lê, a galera só abre quando precisa consultar. Nem advogado isso, lê, né? Pois é, e isso quando ele não pergunta antes, porque as pessoas elas perguntam antes, aí, não, isso está na política, aí sim que ela vai abrir. Então, assim, a gente tem que tornar cada vez mais os procedimentos simples, práticos, de acordo com a realidade, intuitivos, bater o olho, leu. A gente não tem tempo para poder abrir um livro, né, de 500 páginas, tipo Harry Potter, e ficar lendo. Gente, a gente está em 2022 já, né, acho que já está na hora da gente, enquanto jurídico, né, pensando no futuro e, de repente, construindo aí uma nova realidade, de olhar, né, para a realidade, né, e para o momento presente, mudar alguma coisa, né. Então, são esses 2 casos aí que eu gostaria de compartilhar. O case que eu trago aqui está muito em linha com o que a Simone tinha colocado lá atrás, inclusive no formato. Né? A gente estava com um probleminha de orçamento, aí falando mais de Mercado Livre, porque a gente precisava de uma ferramenta aí de gerenciamento de documentos, mas que ela fosse acessível por toda a empresa. Né? Acho que várias empresas têm soluções simples para isso, mas lá a gente não tinha.
e se cotou na época de DMS, dos mais variados, o famoso GED, né? Enfim, várias situações foram colocadas e chegamos à conclusão de que a gente precisava de algo mais simples do que qualquer contratação de terceiro, até para não parametrizar, né? Evitar etapas de parametrização. A gente precisava de uma solução mais eficiente e rápida. A gente acabou optando também por uma planilha de Excel um pouco estilizada, né? A gente acabou adotando lá uma iniciativa que já existia no time de Marketplace, a gente adaptou para a nossa realidade. Utilizamos lá o GDocs, né? Que é o que era adotado pela empresa inteira. Então, a gente já tinha uma ferramenta pronta em mãos, né? Faltava ali a gente dar um pouco do nosso olhar e do olhar da empresa. Então, a gente acabou estilizando, né? E virou um grande repositório lá de todos os documentos e informações da empresa, que a gente gastava um tempão, assim, óbvio que era o quê? Uns 15 segundos por consulta, o pessoal mandava lá pela intranet, você pode disponibilizar o contrato social, né? Ou qualquer informação dentro desse contrato social. A gente gastava ali uns 20 segundos, 15 segundos por consulta. Se você vai olhar isso numa perspectiva de dia, semana, mês, ano, você descobre que você gastou um tempasso com isso. Então, a gente acabou reduzindo, né? A gente conseguia acompanhar ali, então tinha métricas. A gente conseguia acompanhar o número de acessos, né? Então, a gente via o quadrinho subindo. Então, virou uma grande justificativa para um outro projeto, que era o projeto de chatbot interno, né? Então, a gente acabou criando um case de sucesso, meio que, né, assim, no susto, e que transformou também em um outro case de sucesso. Hoje acho que está bem implementado lá, mas foi a construção, né, a justificativa para você ter um chatbot que já eliminaria uma etapa aí de alguns cliques, né? Já era uma grande iniciativa você ter um repositório unificado, centralizado, em que todas as pessoas da empresa podiam acessar de maneira simples, mas faltava ainda, né, um ponto aí de UI, eventualmente, né, a facilidade aí de interação, que era o chatbot. Então, trouxe aí esse case, que não é um case por si só, né? Acaba sendo duplo aí, porque ele justifica um outro projeto. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, tem várias perguntas, na verdade, mas tem uma que tem a ver com o que vocês falaram aí, né? Que é um pouco de tanto justificar o projeto, né? Quanto vender o projeto para outras áreas, né? Engajar o resto do time. Como é que isso se dá, sabe? Como é que você faz com que o seu time compre a ideia que vocês têm, né? Como é que, sabe, as lideranças comprem a ideia tanto de um projeto quanto, no fundo, do processo de transformação mesmo, né? Porque senão o cara vai dizer, Guto, faz aí você a planilha aí, sabe? Toma seu tempo, não pega o meu tempo que eu tenho outra coisa para fazer. E daí você fica sozinho, falando no deserto com o negócio, né? Então, como é que é o processo de convencimento dos pares e das lideranças de um projeto e sabe, no movimento maior, assim? Eu acho que se você tiver muita resistência, que normalmente a gente no jurídico tem muita resistência ou resistência. Pelo menos é assim que é a experiência. Eu sempre vou para alguns caminhos. Um deles, assim, qual é a dor daquele cara? Porque, assim, esse problema do orçamento, se ele está dizendo, né, nesse seu exemplo aqui, tipo, faz aí você, não é um problema para ele. Então, assim, qual é o problema dele que você pode resolver para poder ganhar o mínimo de confiança, vínculo, credibilidade, para que você possa ser escutado, para que sua ideia seja assim. Porque isso, se o orçamento for um problema meu, o cara não vai querer fazer mesmo, sabe? Então, assim, ou você resolve um problema dele, ou você gera um problema para ele. Também, né? Você pode ir pelo bonzinho ou pelo vilão. Mas é isso, assim, na linha, quando a gente falou, que eu trouxe assim, que a gente tem que co-criar quais são as prioridades, que projetos a gente vai olhar, que problemas a gente vai resolver, essa ideia de criar junto tem muito disso, porque talvez eu não priorizasse uma questão que para o Samuel é importante, que, sei lá, para mim não é importante, não é, sei lá, não conheço, ou não quero lidar com aquilo, acho que tem outras prioridades, mas quando você tem resistência, alguém até escreveu aqui no chat, eu não estou conseguindo acompanhar tudo do chat, né? Mas é aquela coisa, funciona do jeito que eu faço, né? Do jeito que eu faço tá bom. Então, ou você resolve uma dor do cara, primeiro, para ter uma proximidade, um vínculo, ou você demonstra que resolvendo aquela outra coisa, né? Se ele fizer de um outro jeito, ele ganha tempo para tomar um chopp, que seja, não sei o que o cara gosta.
Mas, de novo, para mim tem uma singularidade, sabe? Antes de pensar num projeto de transformação cultural e digital amplo, precisa construir, amarrar vínculos. E eu não estou falando de um marketing político mentiroso, estou falando da real. O cara não compra aquilo porque ele não sabe que benefício aquilo traz, ou porque ele tem medo de não se adaptar àquilo. Então, a gente está lidando com gente, a gente precisa tratar o medo do cara, a gente precisa tratar o que dói nele. Qualquer pessoa, qualquer advogado, você fala assim, cara, o que é duro no seu trabalho? Se você pudesse parar de fazer, o que você pararia? Uma excelente pergunta para começar. Daí o que o cara te responde? Né? Talvez ele não se importe que as consultas venham por e-mail, por WhatsApp, por sistema, talvez e você está achando que isso é importante de resolver, ou no caso contencioso, como a gente tem mais indicadores, chega para um advogado numa carteira. Eu, por exemplo, que não toco, eu não advogo, né, literalmente, e chego para um Guto e falo, Guto, você sabia que você está perdendo todos os casos de Piraparinha do Sul? Ele quer morrer. Então, assim, ou ele me abraça, porque ele ficou muito bravo, que eu peguei essa informação e ele não tinha, ou ele fala, cara, onde é que você viu isso? Eu quero mais, eu quero ter isso o tempo todo. Então, acho que é uma abordagem muito singular, assim, de como é que você mostra uma boa-fé da tua parte, inclusive, né? De falar, cara, deixa eu te ajudar. Como é que a gente vai andar com isso? Aqui na empresa, a gente fala muito em contextualizar, né? Acho que isso acaba trazendo muito o que a Simone comentou. É você trazer o seu interlocutor aí, né, que seja da sua própria equipe ou de outra equipe, ou um interlocutor que você precise de certo nível de apoio, você trazer para o mesmo conceito em que você está. É óbvio que falar assim é muito simples, né? Contextualizar, você cria um PowerPoint aí, faz uma apresentação, está contextualizado, né? Mas normalmente não é assim, né? Normalmente ele pode estar olhando o PowerPoint, você está vendo o valor, você cria um slide indicando qual que é o valor agregado, mas não necessariamente ele vai se compadecer ali da situação, né? Então, eu concordo 100% com a Simone aí nesse ponto. É necessário criar, sim, um vínculo, porque no fim do dia somos humanos, né? Então, é assim que a gente desenvolve os relacionamentos, né? É a partir do vínculo. É você se olhando no outro, você criando algum tipo, né, No fim do dia, a palavra vínculo ela é perfeita para isso, né? Um link entre duas pessoas, e aí você acaba trazendo elementos de empatia muito mais orgânicos e simples, né? Você não precisa investir tanto aí no marketing pessoal, né? No fim do dia, você consegue trazer aí algo muito mais orgânico, né? Muito mais direto. E quando isso está muito maduro, lá na frente, né, você já criou esse vínculo e tal, a coisa flui, sabe, tá rolando, né, agora esses influencers, os blogueiros e tal, quando vem de uma pessoa de referência para você fala, cara, peraí, deixa eu prestar atenção, deve ser coisa boa. E aí você para, você passa, é um sonho, tá, gente? Não é fácil, mas porque assim, cara, se é o Guto que tá falando, deixa eu prestar atenção, porque eu já tenho um vínculo com o cara, eu já sei como ele pensa, eu concordo com os valores dele, eu posso até discordar da ideia, mas automaticamente o vínculo faz você ser ouvido. Autoridade, né? Você gera uma autoridade, né? Isso. Uma coisa que eu acho legal também é a gente... Vai lá, Samuel, vai lá. Não, fala aí, Paulo. Vai Uma você. coisa que eu acho, valeu, uma coisa que eu acho legal que a gente pode reforçar também, né, sem prejuízo aí do que o Augusto e a Simone falaram, é dar essa sensação de tranquilidade, de confiança, que está tudo bem, porque estamos no mesmo barco, né? É aquele meme, né, que viralizou há pouco tempo. É sobre isso e está tudo bem. Mas é verdade, assim, a indústria é relativamente nova. A gente está vivenciando uma revolução 4.0 em termos de inovação, tecnologia, onde tudo é novo, dinâmico e rápido. Ninguém tem certeza de absolutamente sobre nada. Tem muita especulação aí. Muito porque é tudo muito novo, e o que é novo a gente não vivenciou e não sabe até onde vai, é muito simples, né? É óbvio que não é para a gente viver na era do cheque, e também, obviamente, não é para duvidar do Pix, mas é para, obviamente, né, a gente ter um certo bom senso, e tanto na posição de liderado quanto na posição de líder, a gente criar esse consenso de que precisamos cada vez mais aguçar a nossa capacidade de analisar
de sentir o termômetro, ter esse primeiro bom senso e ir testando, né? Ir testando e a gente aprender com os erros. Eu sempre gosto de falar isso, criar esse conceito de que a gente vai errar, mas nós vamos errar para poder aprender e nunca abandonar a sensação de tentar acertar, né? A preocupação de acertar, se importar para a coisa fluir bem, e tem uma linha muito tênue também, né, que a gente nunca pode esquecer quando a gente está falando de MVP, da possibilidade de errar, também no iniciar as coisas de qualquer jeito, né? Tem uma pequena diferença aqui, sobretudo porque a gente fala de, às vezes, valores milionários, a gente fala de controles muito rígidos, sobretudo em jurídico de empresa, mas a gente criar um bom piloto, né? Quando a gente cria um bom piloto, a gente leva para toda a nossa comunidade, seja na área, no departamento como um todo, de que a gente está com tudo meio que pré-alinhado e tentando mudar, e as coisas vão aos poucos. E uma outra coisa também super bacana é a gente reforçar na liderança sênior, sobretudo os líderes mais antigos, que tem uma razão de estar na liderança hoje, sem sombra de dúvidas nenhuma, sobretudo observando o pilar de diversidade. A gente tem que entender que existem algumas pessoas que não é nenhuma aversão, mas é uma dificuldade de entender o novo, é que a gente está ali para poder ajudar com o fim desse ceticismo, com o fim do medo, né, com o fim de por que não fazer diferente. Eu acho que é legal quando a gente abre o coração assim com todo mundo, sabe? E demonstra esse tipo de transparência, porque isso só traz bons frutos. Não, muito legal. E algo que eu tenho aprendido é ter paciência, sabe? Às vezes a gente que trabalha com inovação, que busca inovação, a gente está, às vezes, enxergando algo lá na frente, mas nem todo mundo está na mesma visão, né? Então, a gente tem que ter paciência para convencer. E muitas vezes a gente tem um espaço de atuação que nos deram, então a gente tem que fazer bem feito aquele espaço, né? E depois vai cativando com o outro. Eu vejo que a gente está vivendo um momento muito propício, porque depois da pandemia, assim, a gente começou eu montei um curso até junto com a Simone, a gente, lá na Finted, a época com o Alexandre Zavaglia. Quando começou, foi bem no início da pandemia, o cenário era totalmente diferente, assim, as brigas culturais. Em um ano, parece que aquilo ficou tão antigo, e de repente a gente já tinha que tava numa outra pegada. Hoje todo mundo quer inovar. Acho que agora é saber mesmo pensar, é saber, como a Simone colocou, às vezes, tá todo mundo fazendo. Então você tem que saber focar, né? Saber focar, ter paciência, porque se você deixar, eu quero fazer tudo, vai dispersar, né? Então, saber focar, ter paciência e saber fazer uma leitura da cultura que você está inserido, né? Não é que de repente, eu fiz e acontecia numa empresa, eu chego na outra, eu vou fazer acontecer. Não é bem assim. Lá tem uma cultura diferente, então você tem que saber mapear essa cultura, saber como agir nessa cultura, né? E aí você vai entendendo e vai atuando, né? E nunca se ficar desesperado, não, ficar para baixo, porque às vezes os nãos que você ouve num determinado lugar são toda a preparação do sim que você vai ouvir num outro lugar, né? Então isso acontece muito, né? Então acho que para mim foi isso, paciência, ter paciência. Esse ponto aí também é super importante. Desculpa, Ju. Só para amarrar aqui um aspecto importante. A gente sabe, óbvio que isso está mudando, né? Nós somos um reflexo disso aqui. Não existe uma cultura de inovação dentro do meio jurídico, né? Acho que talvez no mundo isso está mudando, né? Assim, com cada vez, né, de maneira exponencial, mas ainda estamos no início desse processo. Então, por não existir essa cultura de inovação, as pessoas, aí, não só dentro do nosso meio, mas também fora, e eu diria até principalmente fora, elas vêm com muita incredulidade, né? Tudo que a gente for trazer assim de inovação. Eu já vi, né, por diversas vezes, tá? E aí pegando um pouco do aspecto do visual law, do legal design e tudo mais, eu já vi cliente interno questionar, mas isso aqui é sério?
né? Eu lembro que era um NDA assim, mais estilizado e tudo, com ícones e tudo mais. Eu não vou mandar isso para outra parte. Não está parecendo um documento sério, né? Não vou, a gente vai conseguir executar isso daqui? Enfim, esse é um exemplo bem claro disso, né? As pessoas olham, enxergam o valor que existe dentro da inovação, dentro do jurídico, elas querem isso, mas ao mesmo tempo elas não conseguem se desprender daquela visão do jurídico e do juridiquês, né, por exemplo, como algo que traz algum nível de seriedade ou de segurança jurídica, né? Às vezes a gente compartilha um documento, né, um contrato, já trazendo um pouco de plain language e tudo mais, e as pessoas acham esquisito, né? Falam, ué, mas eu estou entendendo tudo, né? Que contrato é esse, né? Cadê o juridiquês, né? Enfim, cadê o acima qualificados e tudo mais? Cadê o latim? Então, assim, esse é um trabalho, e aí conectando muito com o que o Samuel está falando, de muita paciência que a gente precisa ter. De fato, e aí trazendo o que a Simone colocou, é contextualizar, né? Trazer um pouco de empatia. Então, é um processo que é demorado, de fato, né? Esse processo de convencimento aí, porque tem autoconvencimento dentro também. Tá? Exatamente. Algo que me veio à cabeça aqui, que eu sempre fui um advogado que não gostava muito de ser advogado, assim, sabe? Dos escritórios que eu passei e tudo. E aí eu ficava. E é engraçado de tudo hoje que o fato de eu não gostar de ser advogado, que de fato acabou, num dado momento, me trazendo onde eu tô trilhando e tudo mais. Porque eu falo, poxa, muito chato isso, não dá pra fazer diferente. E aí eu percebi que, na verdade, as outras pessoas também acham muito chato ser advogado. Então, como a gente está lidando com CEOs e tudo mais, a gente saber traduzir aquilo de uma forma mais leve também ajuda no convencimento. Saber se portar, muitas vezes, eu faço parte lá do jurídico sem gravata, né? E é tirar a gravata mental mesmo, é você poder se colocar ali junto com o outro, sabendo que é empatia mesmo, como ele vê esses termos e tudo mais. A gente tentar colocar aquilo de forma mais simples de fato. Eu até vi, outro dia teve, eu acho que um doutor, eu não lembro o nome dele, falando mal, né, desse movimento e tudo mais. É porque ele não consegue se colocar, é toda aquela pedância, todos os títulos e tudo que ele conquistou, que é muito louvável, não quero tirar esse mérito, né? E é necessário, como a gente falou aqui, mas ele não se enxerga, não enxerga que ele tem um ar pedante para qualquer outras pessoas. Basta a gente ir para os tribunais, pessoal, botar aquele ministro que falou, tirou o cara, expulsou porque ele não estava com gravata. Poderia ter pedido, né, ó, doutor, poderia colocar gravata rapidamente, né? Mas não, ele com a jaquetinha dele ali, com aquele lacinho. Gente, eu até falei, ó, da próxima vez eu vou entrar numa sustentação oral com aquelas perucas da época do século XVII, assim, entendeu? Acho que é isso. Isso que esse pessoal quer. Então, é algo que a gente vai vendo que mais gente pensa como a gente, assim, sabe? Eu acho que você estava falando quando eu estava falando de entender do que os caras reclamam, né? O que é difícil para cada um. Eu acho que meu maior mantra tem sido assim, gente, desconfia que aquilo que você está fazendo, que deve ter um jeito de fazer aquilo de um jeito mais fácil, aquilo que você reclama de fazer, sabe? Não precisa saber como, com que tecnologia, não precisa saber nada, só desconfia, fala, cara, isso aqui que eu tô ficando doida fazendo, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Basta para começar. E aí você pega a pessoa, se não tiver uma área, você busca o colega mais ligadinho ou fica amigo com alguém da TI que te dá a dica. Mas acho que essa é a primeira transformação cultural que precisa colocar, sabe? Deve ter um jeito. Inclusive os mais sêniores, o Paulo falou dos líderes mais sêniores e tal, esse cara, ele não gosta de fazer algumas coisas. Deve ter um jeito mais fácil de fazer aquilo. Tem uma ferramenta até legal, bom, não lembro exatamente em qual contexto ela está, mas em processos de inovação aí de design, em que você traz aí a visão de uma criança de 5 anos. Então, assim, como uma criança de 5 anos resolveria esse problema? Então, esse é um excelente ponto de partida. Perfeito. Ju, quer comentar? Você ia falar alguma coisa?
Vocês já complementaram tudo. A única coisa que eu ia dizer é que muitas vezes é importante mostrar valor, né? As pessoas, hoje é difícil, as pessoas são muito, os jurídicos ainda são muito tradicionais. Quando você começa a dar passos e mostrar o valor e mostrar o quanto que aquilo está, de certa forma, transformando, mesmo que seja algo pequeno, você começa a arrastar as pessoas com você, né? E é importante ter alguém puxando essa corda, assim, porque é muito confortável, as pessoas se sentem muito confortáveis ali, não, mas para que vai pensar nisso? Mais uma ferramenta, mais uma, mas elas não têm essa visão de, poxa, isso vai facilitar a vida, então é muito importante ter esse papel de mostrar o valor da inovação, mostrar o valor de implementar melhorias, de olhar para o futuro, né? Porque quando a gente não faz isso, as pessoas não enxergam para onde estão indo, então isso é muito, muito importante também. Era isso. Ju, mas sabe uma coisa que eu assim, o Samuel falou da paciência, ela é importante, mas eu tenho ela bem pouca, viu, Samuel? Então tem umas horas assim que eu falo, cara, quem é o cara que não mexe no WhatsApp? Quem é o cara que, pelo menos no nosso meio, na nossa bolha, não lida com o smartphone, que não sabe pedir um Uber? Sabe assim, não é possível que a gente fique continuando a ter dois lados, né? Então, enquanto eu sou um advogado profissional, independente da posição, eu sou o cara quadrado, né? Que não estou aberto, nada, eu vou continuar fazendo do meu jeito. E, por outro lado, eu estou ali com o smartphone na mão, pedindo iFood, e a coisa está indo. Então, assim, não é possível que isso seja... que isso não tem coerência, sabe? Então, assim, a gente precisa pegar isso também. Até uma forma da própria pessoa se enxergar. Eu concordo. Quando a gente fala de ferramenta, eu vejo que ainda é um pouquinho mais fácil você inserir isso dentro de um departamento. Mas quando a gente fala de inovação como um todo, né, como até a forma que o jurídico se comporta dentro da empresa, no sentido de ser mais parceiro do negócio, de trazer mais soluções e menos problemas, isso sim aí gera um passo atrás. Quando a gente está olhando só para a tecnologia, ok, é um pouco mais fácil, né? Mas, tangível, né? Agora, quando você pensa a nível de escalonar mesmo e subir essas escadas aí dá uma travada. Tem razão. E, pessoal, eu não sei se eu vou viajar aqui, tá? Eu estava lembrando de um indicador que eu vi tem relativamente pouco tempo, dentro de um filtro que o mapa de empresas do governo digital, ele te disponibiliza. E aí a gente começa a ter dimensão do quanto falta para a gente efetivamente evoluir enquanto jurídico, seja jurídico corporativo, até mesmo no escritório, né? Só no Brasil, a gente tem quase 4 milhões de empresas constituídas como sociedade limitada e aqui quase 44 mil empresas como sociedade anônima. Então, se a gente parar para pensar que essas empresas estão ativas por uma ferramenta do governo, olha quanta gente que lida com empresa de alguma forma, e é óbvio, né? A gente tem vários advogados que lidam com várias empresas ao mesmo tempo e tem muitos jurídicos internos que são terceirizados. Olha o quanto que a gente precisa evoluir enquanto mercado, né? Olha o quanto que a gente precisa atingir e que somos um nicho, né? Somos aqui algumas pessoas que estão aqui comentando sobre a necessidade de levar a transformação digital, a necessidade de fazer com que a liderança perca o medo, perca o ceticismo, ou até mesmo que, quando não sabe, perca aquela veia, aquela vertente que gera aquele afastamento, para demonstrar de fato que a gente consegue chegar lá porque a tecnologia ela ajuda, ela é aliada, não dá para a gente dizer não, e que hoje a gente precisa se concentrar nas pessoas como principal vetor do trabalho intelectual. Acho que é muito difícil, né, a gente chegar num número considerável num curto espaço de tempo, mas é somente nessa conscientização, no boca a boca, a nossa própria profissão em si, né? Nós somos advogados no final do dia, hoje nós estamos nas empresas, amanhã a gente não sabe, mas eu acho que quando a gente leva para o nosso mercado, que a gente tem esse compromisso, né, com a tecnologia, com a ferramenta, com o robô, com a planilha dinâmica lá da Simone, enfim, com várias coisas que vão trazer um resultado num curto espaço de tempo, cara, a gente ganha tanto como sociedade, a gente ganha tanto como profissional. E outra, a abertura acho que é uma coisa super positiva que todos nós aqui temos, inclusive quem está ouvindo a gente, é a possibilidade de dizer e de forma muito solícita
quando alguém te para e pergunta, pô, o que que é isso? O que que é direito 4.0? Pô, o que que é inovação? Pô, como é que você comentou? Cara, eu adoro quando alguém me pergunta no LinkedIn assim, pô, Paulo, me dá uma dica aí onde eu vou começar e tal, quando alguma empresa me chama para poder trocar um bate-papo, enfim, para realmente a gente trocar a experiência, porque a gente precisa muito evoluir como sociedade, não só como ser humano, né? Não vou trazer palestra motivacional aqui, mas é como sociedade, é muito difícil. A gente olha para a estrutura das empresas públicas, enfim, do poder público como um todo, a gente vê que existe muita burocracia, mas a gente esquece que nas empresas privadas também tem. E cabe a nós, já que a gente não tem essa estrutura pesada de Estado, onde tudo é mais difícil, né? Porque tem controladoria, enfim, e toda a estrutura do Estado em si, que às vezes impede uma celeridade, vamos aproveitar que a gente tem essa oportunidade, vamos mudar, vamos pensar fora da caixinha, vamos espalhar esse sentimento aí de mudança e realmente ser acessíveis, né? Pô, se eu sei o que é uma metodologia ágil, se alguém me perguntar, pô, vou explicar para você, pô, é isso aqui, pode chegar lá, ou então, o fulano, ele vai saber te explicar melhor. Pô, fala com ele, troca uma ideia, vê quais são os livros que vão te colocar dentro desse mundo. É super interessante você ver, pô, eu quero ser uma pessoa diferente em 2022. Pô, o que eu faço? Onde é que eu começo a ler? Quais são os canais? Pô, o próprio Lex Design, né? Pô, ativo o sininho lá das redes sociais da Lex Design e vê quais são os próximos posts, né? Amanhã mesmo tem um bate-papo super interessante, né? Com o Paulo Silva e uma galera, pô, super de peso. É legal ouvir, que aí você vai aprender. Cara, é uma pós-graduação de graça, e aí a gente vai replicando, e um dia a gente chega lá nesse número aí de todas essas empresas aí que eu citei, e a gente vai chegar numa realidade diferente, né? Eu acredito muito nisso. Bom, sabe uma coisa que você falou, Paulo, que eu achei curioso? A questão do funcionalismo público, né? Mas uma coisa que tem de bom no funcionalismo público é a continuidade, porque lá não sai, né? O pessoal não sai, não muda de cadeira e tal, tal, tal. E aí, às vezes, você vai como uma tartaruga, mas você vai. Quando às vezes você está na iniciativa privada, fica que nem uma lebre que fica toda para aqui, para lá, e acaba não indo. E algo eu acho que legal, por exemplo, vamos dizer que a Simone vai assumir uma nova função em outra empresa, aí eu vou lá e a Simone me indica e eu assumo a função da Simone lá. Chega lá e aí às vezes a gente quer mudar tudo. Poxa, não, poxa, o que a Simone fez até aqui? Deixa eu dar continuidade, né? Simone vem para cá, onde eu tô hoje. Poxa, o que ele fez? E às vezes as pessoas, não, tudo ruim, não sei. Gente, só que você não consegue se inserir dentro de uma cultura. A gente está fazendo entregas com o melhor possível, com as condições possíveis que a gente tem. A marca, é o selo da gestão. Você muda a roupa, mas só para dizer, pô, é o Samuel aqui agora, porque o Paulo, o Paulo fez aqui tudo diferente, agora vou mudar. Agora é a minha gestão, aí você muda nome. É igual um programa social. Chama vaidades. Né? Vaidade. Né? E às vezes a gente precisa ter planos de longo prazo, né? Que nem aquele plano diretor, né, da cidade. Nossa. Você tem um plano diretor, né? Assim, algo que seja de governança mesmo da companhia, e dentro disso ter espaço para flexibilidade também, né? Mas eu fiz uma vez uma dinâmica que eu achei super interessante. A gente estava super empolgado, tinha que fazer uma jangada para atravessar um lago. Aí a nossa equipe tem que fazer a primeira jangada, fizemos uma jangada super top, assim. Aí chegou, agora é a hora de atravessar. Quando foi para atravessar, a gente tinha que trocar a jangada do outro time. Aí você tinha que passar a jangada minha pro outro time e eu tinha que navegar. Cara, eu peguei a pior jangada que tinha lá. A gente caiu naquele lago, a gente afundou, a gente ficou cheio de carrapato. Assim, foi complicado, mas era o que eu tinha para navegar ali naquele momento, entendeu? E muitas vezes é isso que acontece. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando, tem mais aí 10, 12 minutos para encerrar o nosso debate aqui. Tem muitas perguntas, a gente não vai conseguir passar por todas elas. Tá? Tem uma aqui rápida aqui que eu queria colocar para vocês, que o Lucas ele pergunta assim, com relação a indicadores, vocês têm algum que vocês criaram que gerou bastante valor para o negócio? Obviamente que indicadores, né? Você tem milhares de indicadores de áreas diferentes, né? Com resultados diferentes.
e com objetivos e expectativas diferentes também. Mas vocês se lembram de algum que vocês criaram que não era tão óbvio assim? Cara, isso aqui foi legal, consegui extrair desse número, ou desse dado, um insight e que mudou alguma coisa ali na dinâmica de vocês, né? Porque isso tem a ver com empatia, tem a ver com design, sabe? Tem a ver com criar soluções diferentes também. Nem estamos falando de ferramenta, estamos falando de conseguir construir um dado e, a partir desse dado, sabe, tomar alguma decisão que não havia sido feito antes. Não sei se alguém tem alguma experiência com isso. Deixa eu iniciar, porque a Simone tem um monte, então vou falar uma só. E ela é a melhor pessoa para poder falar disso, não tenho a menor dúvida. Eu estou falando sério, você vai falar coisas muito interessantes, mas o meu foi uma coisa que a gente não acompanhava lá onde eu trabalhava, né, lá na Souza, que era o benefício econômico gerado pelo escritório. Então, era um indicador interessante que a gente passou a implementar, e isso surgiu assim no insight, assim, pô, como é que a gente vai fazer para poder avaliar os nossos parceiros? É só a gente analisar, de repente, após a atuação do escritório, se ele conseguiu, a gente já sabia que o processo estava praticamente perdido, né? Mas só pela atuação dele, por uma contestação feita, enfim, com primazia, com todo o afinco, ele conseguiu diminuir a condenação da nossa expectativa, e não porque a nossa provisão estava errada, nosso dado histórico estava certinho, né? Aquele era um patamar médio de condenação daquele tribunal, a gente esperava que de fato a gente seria condenado naquele montante, mas pela atuação do escritório, a gente não foi condenado em R$5.000, a gente foi condenado em 2. Pô, então a gente deixou de gastar 3. Pô, o escritório, com a atuação dele, pô, se pagou, se você considerar o ticket médio da ação. Então, esse é um indicador interessante que eu não sei como é que outras empresas implementam, não parei para poder fazer benchmark, mas é um indicador legal que para a gente funcionou super bem durante um período de tempo para poder avaliar parceiros de contencioso de massa. E eu acho que, só para poder passar a palavra para a Simone, eu acho que, em termos de indicadores, ninguém melhor do que você mesmo para você conhecer a sua empresa, a sua realidade, porque a gente às vezes para e pensa assim, poxa, eu vou fazer benchmark, eu vou olhar como é que outras pessoas estão praticando, mas só quem conhece a sua realidade é você, né? Você sabe quem são os seus pilares, você conhece muito bem as suas fraquezas e as fortalezas da tua operação. Se a gente ficar sempre reproduzindo o modelo, é óbvio que é muito bom, né? A gente olhar o que o mercado está praticando, mas em termos de indicadores, só você conhece, assim, eu acho que é um bom primeiro ponto de partida você saber que, poxa, você está ali por algum motivo. Então, você tem que conhecer a tua operação de ponta a ponta para delimitar quais são os seus indicadores direitinho para você poder fazer as tuas medições. Eu vou continuar muda depois disso. Alguém fala aí, Samuel, Guto, se vira. Aqui, assim, logo que a gente... Não, um indicador muito simples, mas que me ajudou a implementar um projeto grande que foi de organização, foi do mapeamento da quantidade de escritórios por região sobre a mesma matéria. Foi super simples, mas é isso, eu fazia uma circularização de quase 300 escritórios. Eu nunca vi uma circularização tão grande assim, se algum colega aí tem. Eu falei, não, isso não é absurdo, gente. Aí eu peguei lá e depois eu peguei também o quanto que se gastava com cada um desses escritórios, né? E a gente fez um mapa do Brasil com todos os escritórios e aí a gente de repente chegou a, poxa, no Rio de Janeiro tem 60 escritórios trabalhistas, não é possível isso. Como isso, né? De todo o grupo, assim, você fala, nossa, o pessoal não tinha essa visão, assim, tudo isso, né? Por que tanto escritório? Aí você vai entender, porque, poxa, uma empresa de mais de 80 anos não é na minha empresa atual, tá? Então, outra empresa que eu passei. Aí foi um indicador bacana. Algo pontual também que a gente trouxe agora já foi avaliando os laudos, né? Os laudos de perícias técnicas, verificando em quais o percentual de insalubridade estava se dando para quais itens, né? Para quais funções. E aí nessas funções, avaliando o que estava acontecendo. E isso gerou um plano de ação na área de segurança, né? E ela pode conduzir isso e até repensar se já não deveria dar o adicional de salubridade para aquela função determinada, né? Então isso também foi algo bacana que a gente começou a criar.
acho que trazendo, de repente, uma visão mais de consultivo, né? A gente está falando mais de contencioso aqui. Acho que o indicador mestre aí, principalmente para pensar em estandarização, né, em padronização, é identificar aí seus gargalos de demandas repetitivas, né? Isso é algo que eu, enfim, venho fazendo de uma forma bem periódica, né? A gente já conseguiu estandarizar muita coisa aqui, né? Desde comunicações, e aí não estou falando só de contrato, né? Estou falando de comunicação mesmo, e-mails, o que for, treinamentos até, inclusive. Então, acho que esse é um indicador bem simples de se apurar, né? De meio que de kick-off mesmo. Você consegue trazer aí de pronto, né, algumas medidas aí, principalmente de padronização. E às vezes é algo simples, né? Eu me recordo que logo que eu comecei a atuar no contencioso tributário, e eu não entendia cair dentro da contabilidade, era uma área dentro da contabilidade, eu recebi o despacho decisório primeiro, e aí eu pedi um modelo lá. Você tem um modelo que seja? Porque eu falei, deve ser algo repetitivo. Aí tinha um modelo de uma página, assim, eu falei, não é possível, como é isso? Aí quando eu pedi a informação para a área, não, é isso mesmo, tal, explicava, e aí eu ficava louco. Aí depois eu recebi mais um, depois eu recebi outro. E parecia o mesmo tema. Aí eu fui investigar. Eu falei, nossa, gente, isso aqui está acontecendo por causa disso, né? E aí a gente conseguiu. Aí eu fui olhar a base, eu vi a quantidade do mesmo item para uma determinada situação, que era você utilizar, recompensar, fazer perde comp com depósito com crédito que na verdade não era pago a maior, estava sendo depositado judicialmente. E aí, como você pediu uma restituição de algo que estava sendo depositado? Então, e isso estava acontecendo muito por causa de uma peculiaridade. Aí a gente, poxa, conseguiu estancar a situação, gente, não, estanca, e aí conseguiu segregar aquele problema, né, e tratar aquele problema que inclusive precisou de uma atuação de um escritório muito grande, bem específica para tratar aquele tema, que ele poderia virar um gargalo gigante lá na frente. Então, é algo simples de você, pô, tô recebendo a mesma coisa, sempre foi assim, sempre vai ser assim, não, gente, o que está acontecendo, né? Então, esse é Sempre legal. foi assim, dá medo demais. É a hora que você decide entrar, né? Fala, não, vou olhar isso aqui. Rapidinho aqui para a gente estourar o horário, Gui, vou trazer dois aqui. Um de contencioso. A primeira vez que a gente olhou quantos processos judiciais eu tinha em andamento há mais de 5 anos, e aí esse corte pode ser dependendo da carteira de cada um, e que o valor do risco avaliado pela empresa, pelo advogado, né, dizendo, cara, a gente vai perder, o cara está pedindo 10, nós vamos perder 4, vamos perder 3. Então, eram processos muito longos, que o valor de risco avaliado pela empresa era muito baixo. E a gente fala, por que estamos discutindo esses processos? E aí vocês vão assustar quando verem os números. Claro, por amor ao debate, né? Isola o caso de tese, caso de precedente, aquela história toda, que sempre é 1 ou 2 ou 3 ou nenhum, mas olhar os casos que duram muito tempo e que valem, o risco é muito baixo, não paga os honorários. Tá? Então, esse foi uma sacada muito legal, e desse desdobrou um projeto que eu chamo sempre de valor de corte, que eu falo, cara, quanto o cara quer, a partir de quanto vale a pena eu me defender? Tá? No tributário, Samuel, a gente fez um valor de corte super alto, assim, super bom, que valeu, então, assim, chega a auto-tipificação, paga, nem vou discutir, dependendo do assunto de novo. No trabalhista no civil a gente fez a mesma coisa, e dá uma grana, gente. Na linha quando eu falei do autofinanciar, só de fazer isso, você já gera uma reversão de previsão, já gera um dinheiro para o resultado, já pede metade para você fazer um projeto de inovação. É bem nessa linha, ó, você não gastou nada para fazer. Se você me permite, em consumidor, isso daí até ganho reputacional, inclusive. Não, consumidor Mas, mais verdade, ainda, porque é mais com para o consumidor, público, você como jurista tem o desafio de tentar recuperar um cara que está mega atritado com a tua empresa, né? Então, como é que você é decente, digno o suficiente, que o cara teve que entrar com uma ação? A gente sabe que ninguém gosta de entrar com ação. Tem os aproveitadores, mas não é a maioria. Quando a gente fala de consumidor, isso é muito crucial. E quando os Big Data começaram a aparecer, né, no mercado, as plataformas, eu fiz comparações, em mais de uma empresa que eu passei, comparações com o mercado, assim. Em uma, a gente achava que a gente tinha ação trabalhista pra caramba, era uma empresa meio ruim, assim, fala, cara, a gente deve ser os piores do mercado. Quando a gente fez a comparação, a gente trouxe Big Data, pegou dados de balanço, como era trabalhista, precisava do volume de funcionários, não tem os funcionários desligados, não é um dado público, mas pegava o número de funcionários e criei um indicador
e ele me dava o percentual médio ali, e a gente estava super bem, assim, era uma virada de conceito interno super grande. E na outra empresa foi o contrário, a gente descobriu que o ticket médio de condenação do setor, o maior era o nosso, era da empresa onde eu estava. Cara, qual é o fator que a gente tem de diferente desses caras? Ou é um fator mesmo, né, de prática interna, alguma coisa que a gente deveria pagar e não paga, alguma prática, enfim, legal que a gente não está cumprindo, ou qual é a defesa que esses caras estão fazendo e que a gente não está fazendo e que o custo médio deles está caindo. E fomos buscar aprender. Esses foram alguns aí principais. Muito bom, Não pessoal. falei que ela ia falar coisa boa pra caramba pra gente ouvir? Falei. Todos vocês. Acho que a gente chegou aqui nos últimos minutos, mas acho que foi muito, muito rico esse debate aqui, né? Eu acho que a gente começa, né, agora em fevereiro, daqui para frente, mas a gente tem uma discussão muito profunda. Essa troca de informação ela é muito relevante, né? Tem muita gente aqui de departamento jurídico, tem muita gente de escritório também aqui. Não deu tempo de falar muito do escritório, né? Mas é muito bacana ouvir isso de vocês, tanto para criar benchmark, quanto para entender práticas positivas, né? E eventualmente traçar estratégias para cada um de vocês que estão assistindo aqui, né? Então, alguma coisa que vocês falaram aqui valeu, o cara anotou ali, a pessoa escreveu e amanhã vai ter uma mudança, uma conversa, uma coisa que vai melhorar. Então, essa troca, sabe? Esse compartilhamento de conhecimento, eu acho super válido, né? Eu acho que eu me formei nesse ambiente, sabe? Antes de criar a Alex, eu criei uma comunidade, que é o Legal Hackers, da comunidade totalmente voluntária que, sabe, que eu criei a empresa e assim por diante. Tal. Então, acho que é muito válido esse processo de compartilhamento de informação, de conhecimento, e é assim que a gente avança. Nosso ecossistema que está se formando ainda, que está engatinhando ainda, eu acho que isso é super, super importante. E para quem está aqui assistindo até as 9 horas da noite também, ficou 2 horas aí com fone de ouvido, ouvindo, né, sem poder falar nada, muito legal, acho muito válido também, porque eu sei que é cansativo, eu sei que a bunda fica quadrada, eu sei que a gente tem que levantar, sabe? Então, ter paciência em ouvir. Eu agradeço muito a vocês que participaram, todo mundo que ficou aqui até agora. A Simone, o Paulo, o Guto, o Samuel, todo o time da Lisa, todo o time da Alex e todo mundo que esteve com a gente aqui hoje, né? Muito, muito obrigado a vocês. Tá? Acho que foi um sucesso essa discussão aqui. Amanhã a gente vai ter mais. Amanhã tem mais um time super de peso, tá? Com muita, muita gente bacana também. Vale a pena participar, ouvir, compartilhar e que a gente consiga avançar, né? No nosso ecossistema de inovação, no direito e como pessoas e como sociedade como um todo. Tá? Antes de finalizar e a gente ir embora, desligar, eu queria tirar uma foto, né, para a gente poder registrar esse momento aqui. Então, quem puder ligar a câmera aí, arruma aí a roupa, passa um perfume, põe o chinelo no pé, né, para a gente poder sair bem na foto. Pessoal da Léo, você tira o print aí, depois a gente manda para todo mundo aí, a gente compartilha no e-mail. Pode deixar. Boa. Então vai, manda o flash aí, Léo. Pô, tem mais gente que dá para abrir a câmera aí, hein? A gente fica em silêncio, assim, né? Sem poder Ficou falar aqui até nada. agora, né? Tá bom. Inclusive eu que estava fechado nem vi. Bom, vamos lá. Valeu. Deu? Deu. Boa. Muito bem, pessoal. Eu queria falar uma coisa também, Gui. Agradecer a todo mundo que está aqui presente hoje. E eu mandei e-mail para todo mundo que está aqui, então vocês têm nosso contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente, referente a legal design, visual law, a plataforma Lisa, qualquer tipo de informação que vocês precisem, a gente está à disposição para tirar suas dúvidas aí também. Muito obrigado. E Boa. não esqueçam de amanhã, hein? Amanhã vai ter muita coisa boa também. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês. Um abraço, boa noite e até a próxima. Valeu, Obrigada, Gui. gente. Obrigado, viu? Tchau, Gente, tchau. tchau. Bom para vocês, viu? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Se eu fico, se eu saio, o que eu faço, gente? É para ir embora?
né? Tá bom. Eu também É, estou Simone. nessa aqui. Mas depois que ele saiu, acho que todo mundo, né? Mas aí também. Beleza, bora lá, gente. Espero ter sido bom, Gente, viu? obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.